Este é o nosso segundo aniversário de Game Dev Meet no Porto, que é organizado pelo Núcleo Estudativo de Computação Gráfica e Multimédia da Faculdade de Engenharia. Peço desculpa que se calhar vou ser um bocado clichê, mas vou basicamente agradecer a pessoas agora, porque acho que é um bocado relevante, porque a gente não consegue organizar mês após mês estes eventos sem apoio de alguns dos intervenientes que cá estão, e o Núcleo também não consegue organizar alguns dos seus eventos graças a essas mesmas pessoas. Primariamente ao professor Rui Rodrigues, que é o nosso professor responsável e diretor do mestrado de multimédia, que nos ajuda imenso. Infelizmente, dois professores que já foram embora, o professor Augusto Sousa e o professor Cléber Cardoso, também nos ajudam com tudo que a gente precisa. O professor Augusto Sousa, inclusive, foi um dos fundadores do Núcleo há cerca de 13 anos atrás. Espero não me esquecer de nenhum de agradecimento. Portanto, continuando. Olha, desculpa lá, posso interromper? Há uma pessoa que acho que devia ser mencionada, que é o João Azuaga. É verdade. É verdade. É verdade. Porque foi ele o mentor e professor de... O João Azuaga organizava os Game Dev Meets antes de nós começarmos a organizá-los. Fez acho que... meio ano. Eram uns países 7 gatos pingados. Eram meets mais pequeninos, em espaços caves, literalmente, às vezes. Cafés, Típica cena de Game Dev, não é? Exatamente. E foi com esse espírito que inspirou-me a mim, pessoalmente, pelo menos, a querer manter esse espírito na comunidade, tentar lançar para a frente e tentar pegar naquilo que ele construiu e expandir o máximo possível. Porque acho que ele realmente... Acho que sim. Ele não está cá agora, não está cá. Mas Sim, os meets pararam de acontecer durante uns tempos porque ele foi para fora. Exato. Também. E nós retomamos um pouco a tocha. Desculpa lá. Muito mal. É importante também o pessoal saber a história dos meets. Acho que já estava concluído de qualquer maneira. Gostava de agradecer à FALMAC pelo espaço que nos providenciaram para festejar o nosso segundo aniversário. Também, muitos de vocês sabem, se calhar a FALMAC ajuda-nos todos os meses quando estamos no Polo Zero, que é o local normal do Game Dev Meet. Portanto, muito obrigado a eles. Obrigado também a toda a gente da FALMAC que está aqui presente. E obrigado a vocês, porque acho que o Game Dev Meet não acontece sem os participantes. Nós somos apenas, digamos assim, um veículo para isto. A gente ajuda a organizar todos os meses, mas se vocês não aparecerem e vocês não quiserem conviver e aprender e mostrar o que vocês fazem e o que vocês gostam de fazer, isto não tem muito valor. Portanto, obrigado a todos vocês por estarem cá, obrigado por estarem a festejar. E eu queria passar a palavra ao Henrique, que vai liderar esta tertúlia. Obrigado. Olá pessoal, como foi dito, eu sou Henrique Vaz, vou ser o vosso moderador desta tertúlia hoje. Tem aqui o nosso painel de incríveis convidados a representar várias empresas da indústria de videojogos de Portugal aqui no Norte, todos eles profissionais com anos de experiência, projetos no mercado, a sustentarem-se a si próprios com jogos e vão partilhar um bocadinho da sua experiência e das suas opiniões connosco neste belo dia. Dito isso, eu trouxe comigo uma lista de temas que está ali a ser usado. Não, estava a arrumar. Que vamos abordar hoje. No entanto, isto não é um guia absoluto do evento de hoje. Se vocês tiverem alguma questão ou algum tema que queiram ver abordados, eu vou tentar o máximo possível, sempre que for oportuno, deixar-vos participar e dar a vossa voz para não estarem aqui estes jovens sempre a falar em vez de vocês. Toda a gente gosta muito de falar aqui, particularmente em público. Estás a olhar para a moto. Por isso não se acanhem, se vocês tiverem alguma dúvida, algum tema que queiram ver abordados, levantem a mão, façam alguma coisa e eu tento chegar a vocês quando puder. Dito isso, aí estamos todos prontos para começar. Se algum de vocês quiser dar uma palavra inicial. A moto, não. Não há moto. Não? Então, vamos atacar. Cortes. Agora, nós todos aqui já falamos várias vezes destes assuntos que estão neste papel. Entre nós já devemos ter tido esta discussão 1000 vezes. Por isso, para começar, uma coisa que todos nós conhecemos muito bem. Nesta indústria de videojogos, há uma tendência que se tem vindo a notar nos últimos anos. Tem havido cada vez mais cursos,
seja de ensino superior ou não, relacionados à criação de videojogos, quer seja na vertente artística ou programação. O que demonstra, obviamente, que há muito mais interesse na área. No entanto, as vagas de emprego e as oportunidades de trabalho não têm acompanhado este crescimento de vontade de trabalhar e de formação. O que eu tenho aqui escrito, então, é para estes jovens que saem destes cursos e que não encontram facilmente uma oportunidade de trabalho, quais é que vocês consideram que são as melhores opções e oportunidades para eles começarem a sua carreira? Eu posso começar. Ô Marco, não és tu que fazes o barulho do grilo? Epá, é assim, eu acho que hoje em dia ter uma licenciatura não é sinónimo de empregabilidade. Não quer dizer que saias do curso e vais ter um emprego certo. Epá, e acho que a área dos videojogos não é distinta. Acho que na questão da área das tecnologias e também a nível artístico, acho que o mais importante é tu, se saís da faculdade ou fizeres um desses cursos e não arranjares emprego, o mais importante é chegares a casa e começares a criar alguma coisa. Percebes? Porque tu, se fores para casa, enviares currículos e dizes, ok, eu tenho o curso Y e o curso X, e estás à espera que alguém te vai empregar só por causa disso, eu acho que hoje em dia não é suficiente. Por isso, se não conseguirem entrar no mercado de trabalho à primeira, é desenvolver e trabalhar em portfólio próprio, quer seja código, quer seja arte, whatever. Pelo menos é essa a minha opinião e a minha ideia, e falo por experiência pessoal. Eu também foi isso que fiz. Estive desempregado quando tinha 20 e tal anos, epá, e decidi, ok, já não quero ser programador, quero ser artista 3D, e comecei a fazer merdas em 3D. Passado meio ano, tinha um portfólio e arranjei um emprego. Agora, tu usaste o termo a criação de portfólio. Tu consideras que é mais importante uma pessoa sair do curso, trabalhar só para ter um projeto que possa mostrar aos outros, ou que deveria tentar, de certa maneira, monetizar esse trabalho e criar um negócio através desse trabalho? Epá, depende. Isso eu acho que varia de pessoa para pessoa. É assim, se fôssemos todos empresários, não havia trabalho para fazer, não é? A maneira mais rápida de entrar não é assim, não é tentar fazer um produto logo e tentar comercializar logo um produto. É dominar uma área primeiro, e esse é o caminho mais rápido para chegar a uma empresa. E uma das primeiras coisas que eu aprendi no executivo da Sony, há 15 anos atrás, foi toda a experiência conta. Não interessa se é profissional ou não. Ou seja, todo o trabalho que se faz em casa vai ajudar essa pessoa a arranjar trabalho, mas tem que haver trabalho em casa. É que está. Aquilo que se faz na faculdade não chega. Eu digo mais, ainda hoje à tarde no IPCA, Game Dev Week, também um excelente evento. O Christian Michiai, da Ubisoft, estava a Fala dizer, mais alto. em relação à criação de portfólio, não criem conteúdo para o portfólio. Criem conteúdo ponto final. E não criem 15 trabalhos para um portfólio. Criem 100 e depois escolham os melhores para o portfólio. Mas no seguimento daquilo que o Leão estava a dizer, eu acho que esta é uma área privilegiada, já temos tido esta conversa várias vezes, é uma área privilegiada porque é uma área, contrariamente a muitas outras, ou se calhar a maioria das áreas, é uma área em que a auto-empregabilidade é uma constante. Sim, nem sempre se consegue arranjar emprego instantaneamente, mas com 3, 4 amigos, e digo amigos, não é preciso, ei, tu és muito bom aqui, não, com 3 ou 4 amigos é possível fazer um pequeno projeto, fechar o projeto e dizer, olha, está aqui um produto acabado. E vamos fazer outro. Vamos no mercado, não vamos no Mas mercado, aí eu já não, mostramos. aí já não Eu concordo. Já também não não. concordas? Eu também não. Eu acho que mete-se demasiada importância em acabar as coisas, acabar Sim. os jogos. Fecha- E esquece que há ali muita coisa que não é necessária aprender, tipo negócios, Sim, fiscalidade, sim. coisas que não interessam. Não, mas tu Mas podes... tu podes fazer um produto para portfólio teu pessoal e executar um Mas lá jogo, está, estamos a lançá-lo falar de numa uma pessoa plataforma que não vai monetizar o produto que tu fizeste, Depende. mas que serve apenas de bandeira daquilo que Depende tu do já objetivo. consegues Se é fazer. uma pessoa que saiu da faculdade agora, Sim. é uma coisa. Uma pessoa que saiu de uma empresa e teve vários anos a trabalhar é outra. Ah, Sim. Pronto, eu digo, uma mas certa distinção. ainda estamos no tema dos cursos. Sim, sim, sim. Nós estamos no tema para onde nós formos. É que uma pessoa que está numa empresa tem opções. Pode fazer freelance, tem networking, pode ter contactos, consegue fazer trabalhos. Uma pessoa que está da faculdade não tem nada. A única coisa que tem é o portfólio. E acho que o Mota tocou num ponto interessante. A questão de fazer muitos e depois escolher poucos. Né? A questão da autocrítica. Uma coisa que falha hoje em dia é
é se calhar não se envolverem em comunidades e terem feedback, porque a autocrítica não é normalmente quando sai da faculdade, sem muita experiência, não é muito boa. Isso depois nota-se quando tenta arranjar emprego. Uma das melhores coisas que me aconteceu, não na área de jogos, mas quando fazia mais 3D, era o Sigitalk. Pois, Tu nessa altura devem havia esses conhecer. fóruns. E aquilo, a melhor coisa que podias fazer era pôr o teu trabalho lá e depois ficar a ver o feedback. Hoje em dia está muito mais massificado, depois que o Facebook também ainda se tornou mais fácil, mas na altura tinhas o fórum na ponta dos dedos, onde tinhas artistas das maiores empresas. Que eram relativamente acutilantes até a criticar. Sim, hoje em dia aquilo acho que é um bocado em desuso, ou já não é o que era, mas antigamente é assim, se fazias um trabalho bom e alguém de uma grande empresa dizia, olha, tens aqui qualquer coisa, aquilo era o melhor prémio que podias ter. E se aquilo estava mal, ias ter muita gente a dizer que estava mal. Eu tenho um exemplo prático para dar, por acaso. Um rapaz trabalhou connosco, o Ricardo também, já não está connosco, foi para a Finlândia trabalhar. Nós não conseguimos dar as condições que eles têm lá, não é? Ele saiu do curso de arquitetura e teve um ano em casa a desenvolver a técnica e o portfólio. E foi ao nosso escritório, entregou um concept do nosso jogo a nós e disse, olha, se não trabalhar com vocês vou para fora do país. Como é que é? Vocês querem? Nós dissemos que sim. Obviamente. Não tínhamos condições, mas lá arranjámos qualquer coisa, IFP, não sei. Esta responsabilidade. Ou fica aqui ou passo frio por você. Mas estás a ver, ele trocou de área, ele nem sequer tinha estado em jogos. Mas não é invulgar o pessoal formado em arquitetura acabar em jogos. Há muita gente. Uma série de pessoas que fizeram. Aliás, eu tinha um gajo que trabalhou lá comigo no The Division, que era um dos senior level designers, era arquiteto. temos o caso Não tinha nada a ver com os temos jogos. o Edgar. Como é que é o Edgar? Está ali o Edgar. Pronto. Exato, o Edgar é um dos que fez arquitetura. Tu até na altura do podcast defendeste que, mesmo sendo um curso fora da área específica, lá está toda a experiência e a experiência. Toda a experiência Mas conta. eu acho que não é forte. Não são bem. A arquitetura é muito útil em jogos. Olha, mas eu pegando naquilo. É lá. Eu pegando naquilo que estavas a dizer, Diogo, eu acho que essa questão de saírem da faculdade e não terem propriamente o networking ainda, eu acho que eventos como este, como o Game Dev Meet, são precisamente uma excelente forma de trabalhar. É em parte E a acho- responsabilidade da universidade também. Sim, As aliás, eu acho universidades também deviam se envolver um pouco mais. temos aqui várias pessoas que já deram aulas também e que continuam a dar, e acho que também é o nosso papel enquanto professores, e deveria ser o papel das próprias instituições de ensino, de incentivarem os alunos. Eu fico muito contente porque tenho aqui vários alunos meus. Eu venho muitas vezes, às vezes não me apetece, às vezes apetece-me chegar à sexta-feira e quero é descansar. Mas acabo por vir muito por causa deles, porque é uma maneira de eu dar o exemplo, que é um bocado também hipócrita da minha parte dizer, vão, faz-vos bem, conheçam as pessoas, apresentem-se, e eu não vi. Eu sinto que falho perante os meus alunos quando eu digo para eles virem, eles vêm e eu não estou cá. E quando assim é, eu prefiro dizer, olha, esta sexta por acaso não vou poder ir porque estou para fora ou qualquer coisa. Mas o incentivo também tem que ser feito a partir daí, ou seja, venham, mostrem os vossos trabalhos que fizerem nas aulas, falem com as pessoas. Nós, por exemplo, nós vimos cá, não vimos sempre, nós quando vimos alguém de Dev Meet, nós estamos sempre à procura. Por isso, falem connosco, digam, mostrem o que é que têm, nunca se sabe. É assim que se abrem as portas, muitas das vezes. O primeiro emprego foi exatamente isso. Acho que estava a fazer um flex qualquer de flash na sala de multimédia do Instituto. Estava a exibir lá uma cena, um colega meu, e reparei em alguém a parar atrás de mim. E como eu topei que alguém estava a ver, comecei a fazer, não é? O melhor possível, ia dar show, e mal eu acabei, e o tipo disse, olha, tu por acaso não queres ir lá ao escritório e conversar um bocado? E foi logo o pé de entrada da indústria. E tem sido sempre assim. Quase todo o trabalho que eu arranjo é por referrals, clientes que falam a amigos. E é uma forma de tu também não te entalares com clientes que tu não conheces muito bem. Mas isso também tem a ver com a postura, com a tua postura. Porque tu viste isso, sentiste essa necessidade e porque se tu te viras para trás e que vais ficar aí, não é propriamente apelativo. Não, assim, eu acho que nós também temos que estar neste tipo de eventos com uma mentalidade muito aberta e muito de tudo é prospecção, tudo são contactos, conhecimentos, tudo é gente porreira. Estás sempre a trabalhar, não é? Sempre. Eu acho que nós nesta indústria acabamos por estar constantemente
criar ligações. Trabalhar 24 horas por dia. Não sei se é a tragédia da indústria dos jogos. A gente entra por paixão e o que é que fazes nos seus tempos livres? Também faço jogos. Não tenho jogado muito, não tenho tempo porque estou a fazer jogos. Mas tocaste agora um ponto interessante. O que é que fazes depois de trabalho de jogos? Porque há muita gente que está num emprego em que não estão propriamente felizes no trabalho que estão a fazer. Não é? E o escape. E o que é que fazem em casa? Muitas vezes não fazem nada, mas se calhar deviam fazer. E, por exemplo, posso dar o exemplo do André, aqui que é o programador e o game designer do DK of Vlogs. E o projeto dele surgiu um projeto que ele fazia em casa. Não gostava do trabalho onde estava, na Big Moon. E saiu, foi para casa trabalhar e fez o DK. Eu apanhei o protótipo dele numa Game Jam e convidei para entrar para a Amplify. Foi assim que começou o projeto. Por isso, epá, às vezes vocês podem achar que não é possível estas coisas acontecerem, mas acontecem com muita frequência. Mas se ele tivesse ficado a trabalhar só em casa, se não se tivesse mostrado, Sim, se não exatamente. aparecesse nas Claro, coisas... exatamente. E não basta mostrar na internet. Não, Não chega. e não adianta fazer as coisas e ficar fechado no quarto, na cave, é mostrar. Isso é o caso do Vinagre também, que está ali com o HyperGods. Também foi assim. Apareceu-me lá com um Street Fighter. A premissa foi um Street Fighter com naves. Tem que ver isso. Isso tem que ser visto. Dar um exemplo, outro exemplo, o Paulo Pinho, que está ali atrás, é um dos nossos programadores de tecnologia. Ele andava muito envolvido no nosso fórum e nós contratámos. Aliás, o que aconteceu foi, ele estava no fórum, nós conhecíamos-lo, não sabíamos que era português sequer. Então um dia fomos ao Ismael e apanhámos lá o Paulo, ele começou a falar connosco e... Foi no Ismael Legends, não foi? Foi! Agora está aqui. Faz parte da equipa. Isso fazem falta estas coisas, o Wiki Game Dev Week, Ismael Legends, os Game Dev Meets, mesmo a participação dos estudos portugueses na O Aguiar também. O Ricardo Aguiar, que é o nosso outro programador de tecnologia, foi no Ismael Legends também. Só quem é que aqui não mas foi trabalha do ano na anterior. Amplify? Mas foi do ano anterior, estás a ver? Num ano vamos o Aguiar, no outro ano foi o Paulo. Mas isso é O para Paulo foi no contar. ponto Game Dev. Foi no ponto Game Dev, exatamente. Exatamente. O Paulo foi Que ainda foi Exatamente. com o Eduardo. Yeah. Que ainda foi com o Exatamente. Esse ainda foi com Foi eu e o contigo Eduardo. também. Exatamente. E eles contactaram-nos e a gente organizou aquilo. Mas deixa-me só voltar a tocar aí num ponto que é uma coisa que me faz um bocado de espécie, que é a cena. Eu não percebo, e eu não sei se. Eu acho que é a sociedade em si, e não só as faculdades, que incutem a cena de pá, agora vais ser empresário, meu. Ser empresário é fixe. Pá, eu sou completamente contra isso, meu. Até porque tu, quando estás numa. Pá, quando acabas a faculdade, não és relativamente novo, como é que tu vais começar alguma coisa? Eu não estou a dizer que não haja de facto casos de sucesso e coisas que corram bem, nada disso. E, obviamente existem, mas também existem pessoas que ganham euro-milhões. Não está ninguém em equipa, não. Pronto, é um bocado por aí. Eu tenho ideia para o jogo, se alguém quiser. Eu acho que isso é um bocado de moda. Mas é isso que quer dizer, como é que tu sais da faculdade, vais criar o teu próprio emprego com os teus amigos, não é? Pá, e nunca trabalhaste noutra empresa. Isso é o E não novo. sabes, tu não sabes, é assim, é muito fácil, um gajo, somos amigos, mais não sei o quê, mas outra coisa é depois de trabalhar, estás a entender? E tu, pá, já não digo numa empresa da dimensão da Favamac, mas por exemplo, posso dar aqui o meu exemplo é só eu e o Daniel e o gajo tem uma paciência de jó. Mas, por exemplo, numa empresa da dimensão da Amplify, por exemplo, pá, tu quando, e são poucas pessoas, para todos os efeitos, pá, quando começas a trabalhar com alguém, vais lidar com personalidades muito diferentes da tua. Tu tens que saber falar a língua das pessoas, tens que saber levar com os stresses delas, elas têm que saber lidar com os seus stresses. Quer dizer, pá, isso não é. Tu não vais ser empresário e aprender essas coisas todas quando acabas de sair da faculdade, ou quando acabas o curso profissional, ou quando vais tirar um curso de videojogos. Isso não te é ensinado lá, isso ganhas com experiência. E essa experiência ganha-se de facto a ser um trabalhador, alguém que está a trabalhar em prol de outra coisa que não, se calhar, o sonho dela. Pá, tu até podes ter a ideia, por exemplo, eu tenho uma ideia para um jogo, pá, desde os meus 14 anos. Agora, pá, ainda não tive tempo e se calhar nunca vou ter tempo de o fazer. Não quer dizer que eu amanhã deixe tudo para me dedicar a isso. Pá, se calhar ia ser a pior coisa de fazer na minha vida. Já para não dizer que se tu fizeres isso e fores um empresário com a tua experiência, depois queres financiamento e ninguém dá Claro, dinheiro. depois, exato, eu nem estou a falar nesse tipo de dificuldades, estou a falar pá, do dia a Mas há dia, uma não é? série delas, sim. Pronto, obviamente tu não sabendo a parte burocrática, então aí vais chegar ali e vais bater numa parede à força toda.
Acho que se deve investir, qualquer pessoa deve trabalhar noutra empresa ou noutras empresas, pá, ganhar um bocado de experiência. Não estou a dizer trabalhar 10 anos. Mas na repara mesma que, ao empresa. bocado quando estava a falar da autoempregabilidade, não é como a primeira opção. Eu acho que deve ser sempre um plano B ou C. Sais da faculdade, vou tentar arranjar emprego aqui ou ali, ou já tenho estes contactos naquela empresa, vou mandar para ali. Enquanto estás à espera, em vez de estás a ver as tardes da Júlia, fazes qualquer coisa, vais mexendo, é portfólio, Claro, é trabalho. concordo. Se, entretanto, olha, isto até está a correr bem, até está a receber boas críticas, vamos andando para a frente. Mas agora, voltando também um bocadinho atrás aí no tema, sim, a maior parte das pessoas, quando sai de um curso, não vou dizer só faculdades em si, mas quando as pessoas saem de um curso, sim. dificilmente têm as competências para pegar numa empresa e gerir. E aí é que eu acho que nós devemos transversalmente trabalhar a nível de instituições de ensino para a criação de estruturas colaborativas com áreas multidisciplinares, na área da logística, na área financeira, na área legal, por exemplo, para apoio a iniciativas feitas por estudantes. Olha, estamos a fazer isto, precisamos de ajuda, olha, não percebo nada de leis para eu conseguir lançar o meu produto. Digo já, Não percebo nada disso, preciso de ajuda. eu concordo plenamente, só acho que tu, quando dizes para estudantes, aí eu sou contra. Devia ser para, Para toda a todos, gente. sim, para todos, mas a ideia é Claro, criar uma nós temos estrutura de estudantes, apoio, é, não é? porque tu acabas o curso, Quer obrigadinho saber um abraço e um queijo, não é? Pagaste as propinas até agora, fiz, vai, a porta da rua é ali. E se calhar falta, até desde o início, inclusivamente como forma de dar experiência a estudantes ou a estudantes que estão a terminar o curso enquanto estagiários, por exemplo, na área da contabilidade, por exemplo, percebes? E pô-los a... Olha, vais fazer um estágio, não conseguimos arranjar 1000 empresas de contabilidade para toda a gente a estagiar. Vais fazer o estágio aqui e vais trabalhar ali naquele núcleo de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo. Não é fazer com que toda a gente tenha que ser empreendedor, não, mas pelo menos formar, Devia de criar uma haver aí uma estrutura de plataforma, apoio. devia de existir uma Sim, plataforma eu ter algumas luzes. para dar apoio. Isso por acaso é um essas- tema que eu essas também queria pessoas. abordar. Pergunta número 2. Pergunta número 2. Chegaram lá. Que é, Ó, jeitinho, exatamente. 2 da manhã vamos jantar. Isto não precisa de ser tudo, isto a madureira está aberta até tarde. A questão aqui é, imaginando que nós temos uma situação em que alguém já desenvolveu as suas capacidades técnicas, sabe como criar um jogo, mas como o Diogo referiu, Não existe um fim. Não existe um fim. sim, mas tem umas bases sobre as quais consegue... Eu sei que eu e estas pessoas com quem já Concretizar trabalhei conseguimos concretizar um produto. Mas como o Diogo referiu, muitas pessoas não têm essas bases de gestão de projeto, de financiamento, de marketing, seja o que for. Ninguém tem isso à saída da... Pronto, obviamente, e aí estás a referir, não há recursos Mas para mesmo coisas essas que não áreas. sejam, que não façam parte de um plano curricular na disciplina, coisas como o Arthur estava a dizer, simplesmente a tua capacidade de comunicar com membros de equipa, que não se ensina necessariamente, talvez se ensina, não nunca fiz nenhum curso, mas Opa. são coisas que tu ganhas só com experiência, tipo de estar num interação. ambiente de Sim, sim, empresa. Olha, eu forço os meus alunos Obviamente. todos a trabalhar em grupo. Mas a pergunta depois a trabalhar como eu a quero expor, É obviamente, verdade, Desculpa, claro. desculpa. sim, a pergunta como eu a quero expor. Ninguém quis responder as tuas perguntas, não sei se É. reparaste. Desculpa, professor. Nesta situação em que alguém quer formar o seu estúdio, a sua empresa, criar um projeto e tem algumas capacidades técnicas para o concretizar, que tipo de recursos é que eles têm disponíveis neste momento e acesso para tentar descobrir como é que eu arranjo financiamento? Onde é que eu posso ir procurar clientes para desenvolver projetos? Onde é que eu posso tentar encontrar uma maneira de me expor mais a esta vertente de negócios para aumentar as minhas probabilidades de sucesso? Eu não sei, mas quero ouvir as respostas. que É, eu também- adorava. Eu também preciso. Assim, informal não, assim, há coisas de apoio, tipo, portanto, a ANS está sempre a dar workshops de empreendedorismo, são coisas muito fajutas em relação ao que é de facto necessário. E neste caso, então, por que é que não existem e o que é que nós poderíamos tentar fazer para tentar dar mais acesso a esse tipo de recursos? Ter sucesso. Fazer um jogo Jogos de com sucesso. E fazer a indústria, até mesmo o resto do mundo, acreditar que se fazem jogos a sério cá em Portugal. E até mesmo para os portugueses, os investidores portugueses, acreditarem no vídeo. Mas mesmo assim ninguém vai dar dinheiro a alguém que não faz nada. Eu acho que o objetivo, É mais fácil que qualquer coisa. o objetivo final é tu teres um jogo a ser noticiado nas notícias, sem ser preciso acrescentar o subtítulo que o jogo foi feito em Portugal. Isso tem que eventualmente ser transparente. Nós temos que ter produtos só porque as pessoas não podem apoiar o nosso jogo porque nós temos a mesma bandeira que eles.
Porque eu partilho um código postal com alguém não quer dizer que eles vão gostar do meu produto. Que é incrivelmente tóxico quando estamos a falar da imprensa. Porque parece Sim, que estás a o alimentar- jogo é português, então não podemos ser muito duros na crítica. Isso é o pior que se pode Ou fazer. alimentar o buzz Para à volta de uma português coisa é bom. que... Para português é horrível. Sim. É horrível. Repara, É adorável. não, e nós no Rubber É temos verdade. sempre esta questão. Não vamos nunca ser mais meigos com jogos portugueses do que com jogos estrangeiros. Não faz sentido. Primeiro porque, para um leitor que estiver a ler o artigo, a percepção é: se isto é o melhor que aquele estúdio consegue fazer, é uma bosta. Um bocadinho... Se este site, se o Rubber Chicken está a fazer essa análise e se está no fundo, a entrar nessa onda, então são os vendidos também. Então a crítica já não é pertinente, já não é assertiva, já está, de certa forma, tingida por uma qualquer pretensa proximidade com o estúdio. Isso é péssimo. Nós temos que avaliar as coisas pelo que são e, como o Marco estava a dizer, um jogo é um produto de arte, de entretenimento, é um produto comercial até. E tem que ser vendido e mostrado a um público como isso. Por exemplo, o DK Vlog. Eu olho para aquilo e vejo ali um grande jogo, independentemente de ser português, ser checo, ser... De onde quer que seja, nós no IndieX. O ano passado tivemos... que era português. Já me vieram a falar do jogo sem saber que era Aliás, português. Nós no IndieX, o ano passado, tivemos jogos da Indonésia, tivemos jogos dos 5 continentes outra vez. E ninguém quer saber... Nós temos lá a bandeirinha, mais por uma questão educativa, dizer, sim, neste país também se fazem jogos que merecem estar aqui. Não é por uma questão de, olha que fixe, de facto, temos um país, temos um jogo que cada O que é interessante é continente nós não é podemos por aí. com isso dizer, por exemplo, a potenciais investidores, que a massa crítica e o know-how português existe e que há confiança nas empresas portuguesas. Mas há confiança nas empresas portuguesas, até que ponto é que nós podemos e temos que ter a certeza. E por isso é que, se calhar, diz muito bem, é preciso haver um sucesso Eu não sei se isso é um irrefutável. problema, sinceramente. Nós nunca nos foi negado nada por sermos portugueses, quando estávamos à procura de editores. Não, mas eu acho que Eu acho que o pessoal gosta de fazer as a coisas pergunta em está um bocado casa. mal feita. A pergunta não é Culpa canais da é que Henrique. temos. Canais é que temos. Ok, temos canais, mas vocês têm alguma coisa, tem um jogo, tem um protótipo, tem uma coisa, uma alfa, qualquer coisa. Acho que o problema é esse. Mas então a falha se calhar está naquilo que se talvez instrua às pessoas daquilo que é. As expectativas. Exato, Sim. o que é o teu MVP, o que é a fase em que tu deves avançar com Exatamente, e é inegável, e não se pode negar que vai ter que ser feito alguma coisa Tenho sem dinheiro. sem Tenho nada. esta ideia muito Sim, sim. fixe para aquilo que eu estava a dizer há bocado. Tenho esta ideia muito fixe para este jogo, preciso de $1 milhão para Pois, fazer. isso Epá, não não, vai estar, obrigado. isso não vai acontecer. Ideias é aos montes, aos pontapés. A Mostrem menos que já... sejas uma Bungie ou Sim, coisa assim. pronto, mas Mas já sabem que vais fazer um bom trabalho. exatamente, Faz o que quiser. é como a Rihanna hoje em dia pode mandar um álbum conceptual e toda a gente compra. Piada fininho. Mas a cena é que o pessoal não sabe fazer pitches. O pessoal não sabe, Também é não isso. sabe vender os Street jogos. Fighter com naves. Mas há jogos mas há jogos que se vendem sozinhos. Sim, mas aí E já... é isso que temos que apontar. Sim, mas isso aí já é outra conversa, que é, porque tu tens jogos que vais para aquilo que é incrível, tu sabes que aquilo vai resultar sempre, e há jogos que tu sabes que pode ter um sucesso moderado. E aí é a consistência do estúdio. Mas acertar não Porque diz. Também não é tens um que é grande e sabe que vai dar muito dinheiro, tens aquele que se calhar vai fazer acima do break-even, que também já é fixe. E tens de ter os dois. Olha, E nenhum estúdio vai ter sempre... E digo mais, mas Sim, sim. mesmo quando tu até tens um pitch, recorre a terceiros. Aliás, e falando especificamente do HyperGod, vocês tinham uma ideia para um pitch inicial e depois, entretanto, sentamos, tomamos umas cervejas e reformulamos completamente a maneira de apresentar o jogo. E isso sim já trouxe interesse para o pitch. O jogo é exatamente o mesmo. Simplesmente É a o história. vocabulário, a história que estava, o argumento todo feito para o pitch foi diferente, radicalmente diferente, e de repente aquilo que estava a ser visto como um jogo meh, passou a ser o primeiro jogo em que as pessoas mostram interesse. E isso é fantástico. Mas falem com as pessoas, mostrem, estou a pensar a apresentar isto assim. Tragam para aqui, tragam para o Game Dev Meet. Estou a pensar, façam um pitch e digam. Mas Sim, estás a ver? e aceitem críticas. Mas é isso que eu acho que faz falta, meu. Principalmente porque nós não estamos a falar de jogos AAA, estamos a falar de jogos indie ou do nosso mercado, que é muito mais pequeno. Eu sou programador, não é? E o meu amigo é artista. Nós fizemos um jogo que aquela merda é brutal. Mas eu vou apresentá-lo aos investidores e digo, olha, o meu jogo é altamente, e os gajos. Eu acho que faz falta, porque é assim, se eu for programador e o meu amigo artista, opá, a gente nós não temos que saber propriamente ser vendedores comerciais. Eu acho que faz falta haver, pá, da mesma forma de conseguir direcionar as empresas para os investidores, haver alguém que dê suporte, em que alguém no meio, estás a perceber?
em que eu me sente e que fale a mesma língua que eu, compreenda aquilo que eu tenho e depois me consiga ajudar a vender isso. Isso é uma consultora, basicamente. E de vez em quando, que é uma coisa que nós vimos agora que falta muito, e de vez em quando mandaste às férias, mesmo. E não é só aqui dentro de portas. Faz-me, aliás, fez-nos na altura alguma confusão. Em Londres temos tão poucos representantes de jogos portugueses. Já não é a primeira vez que isso acontece. E somos praticamente convidados a ir lá mostrar jogos. Aqueles são investidores. Nós queremos investir em jogos. Mostrem-nos produtos. Se calhar aí também podemos colaborar em termos de divulgação interna, mas há gente que sabe e opta por não ir, porque diz, mas o jogo não está pronto para aquilo. Pronto, mas repara uma coisa, nós vimos todos os meses ao Game Dev Meet. Eu acho que esse tipo de informação nós devíamos reunir e mostrar. Percebes? Porque o pessoal, olha, quem anda a estudar durante o mês anda preocupado com os estudos e com aquilo que tem que fazer, chega à noite, faz o jogo a casa, não anda a ver oportunidades de pitch e mais não sei o quê. E se calhar até tem um protótipo altamente para levar lá. Olha, mas isto também foi coisa tipo... Sim, mas já não é a primeira vez. Eu lembro do pessoal de Lisboa e se calhar ali o Edgar deve ter conhecimento melhor do que eu. O pessoal de Lisboa costuma ir lá. Não sei se é a mesma, mas costuma ir lá todos os anos. Eu tenho nada a fazer um bocado de papel infiltrado no IPCA, que é onde eu leciono. Eu estou um bocado nos bastidores a tentar formar os alunos para que eles apresentem os projetos decentemente. Porque as apresentações de projeto que eu assisti das licenciaturas, eu agora estou a lecionar na licenciatura, mas antes era apenas um dos professores de mestrado e convidava-me a aparecer. E notava-se uma completa falta de estrutura a apresentar os projetos, uma falta de foco e um desconhecimento de como apresentar um projeto naquele ambiente, principalmente a nível académico. Mas se fizeres um pitch a alguém, fez as duas grandes perguntas, se vale a pena fazer este jogo e se nós estamos aqui para o fazer. Mas no caso das apresentações académicas faltavam uma série de parâmetros. Então eu ando, entre aspas, está ali uma câmara, mas ando secretamente a mandar apresentações aos alunos, dizer, estes gajos fazem isto muito bem, atenção a isto, tentem mudar o vosso discurso, reestruturem as coisas, porque os professores querem saber uma coisa e a vossa equipa quer saber outra e o publisher quer saber outra. No mesmo projeto. Podes abordar o mesmo projeto de diferentes ângulos. E nota-se que algumas universidades lá embaixo em Lisboa têm feito um trabalho melhor e forçam os alunos a submeterem os jogos para PlayStation Awards, para o Nordic Games, e os alunos podem chegar lá e escorregarem completamente, mas ao menos na próxima vez, porque de certeza que vão fazer uma experiência valiosa, isso. Das melhores experiências. Têm que fazer apresentações em inglês, põe-nos completamente fora d'água, e nota-se que eles precisam de algum estofo. Isto é completamente diferente de estar a falar com um investidor que tem os bolsos cheios e que vai apostar no teu jogo, mas mesmo neste nível, enquanto eles ainda estão a estudar, primeiro ano, já terem esse tipo de stress, é uma forma de os condicionar para garantirem que eu posso ter feito um jogo espetacular se a última coisa não funcionar. Uma coisa como o produto da Apple, se eles mexerem no preço, podem dar cabo do... O último passo é vendê-lo. Mais vale quererem graça do que ser engraçado. Sim. Mais vale a gente vender muito bem um jogo medíocre do que teres um jogo fantástico e que não vender porque não temos. Um dos produtos que nós temos lá na Asset Store teve 2 anos, vendeu para aí 10 unidades. E eu mudei de categoria e começou logo a vender. Uma maneira tão simples. Não, a brincadeira tem... Mas podes dizer que quantas unidades? Qual? Não quero fazer disclose. Mas foi bastante? Foi significativo? Foi, muito mais, nada a ver, mano. Paga-se... Pronto, posso dizer, dá para pagar um sénior, um programador sénior, excelente. Não, estava a falar esse em tipo de termos informação que nós e as universidades, obviamente, podem ajudar. Mas tu, por exemplo, nós quando nos conhecemos... O que é da noite para o dia, ou seja, tinhas ali uma coisa que nós pensávamos... Tinhas um produto morto? Não tinha um produto morto, tanto é que nós não investíamos muito tempo naquilo, pensámos, olha, pronto, nós achávamos que isto era fixe e esta merda não era nada fixe. Não, estava simplesmente na categoria errada, percebes? Mas, falando ali especificamente para o Diogo, quando a gente se conheceu no Mobile Legends, foste falar daquilo que era Amplify, uma das coisas que eu adoro bem. Nós faturamos isto nestes meses. Depois começamos a fazer isto e passamos a faturar isto. Quando eu vi a apresentação dele foi quando comecei a fazer plugins para Unity. Não, porque é um bocadinho posso dizer que ultrapassámos 1 milhão de vendas em vendas este mês. Bom, graças à nossa equipa, obviamente. Não a mim.
Tu leves chicote só. Vamos já Pergunta 2A. Ainda não. 2B. Vocês falaram. Eu estou aqui a saltar nas todas com o assunto que vocês já estamos a falar. Vocês falaram de uma coisa muito interessante, que é o ir a eventos, mostrar a investidores, tudo isso. E alguma coisa, um exemplo muito bom, que eu ouvi falar recentemente, é o exemplo da Itália, que a indústria da Itália, eles têm uma associação, um coletivo, em que eles fazem esforços conjuntos para ir a esses eventos e enquanto Estavam em Londres em peso. estavam em Londres em peso, porque eles juntam-se todos e dizem: não, nós vamos representar o nosso país, vamos todos juntos, vamos estar lá, vamos mostrar os nossos projetos, vamos mostrar o que é que somos capazes e vamos ajudar-nos uns aos outros a tentar chegar a um nível mais alto. Que é uma coisa que nos falta, um pouco obviamente, não temos muito disso. Acho que está a começar a tentar fazer a associação do Diogo Vasconcelos, tem a viagem à DevCon. Está-se a começar a ter um bocadinho dessas iniciativas. Acho que o primeiro exemplo disso em Portugal até é um bocado o IndieDome, agora IndieX. Que é tipo, está aqui uma plataforma, venham cá. Sim, mas isso é um bocadinho ao contrário, não é? Porque é uma plataforma que está a convidar as pessoas e no caso deles são as pessoas que a priori se decidiram juntar e em conjunto esforçarem-se para se lançarem lá para fora. Uma seita. Queria dizer um chá. Isso, onde é que está a seita portuguesa de divulgação de videojogos? Já se tentou fazer várias vezes. Anda a ganhar dinheiro à custa dos outros todos. E fogem. Por isso, É verdade. já Eu houve. tentei fazer isso. Tentar, eu tinha um contacto na Southeast by Southwest que estava disposto a trazer developers portugueses para lá, representar Portugal. E a dificuldade foi simplesmente juntar um grupo de pessoas para conseguir juntar portugueses para levar lá. Não deu em nada. Basicamente, o pessoal das cartelas, tipo, cada um estava a puxar a brasa da sua É esse o problema. É esse o meu problema até agora. Todos. Não. Estar preocupados com os egos uns dos outros. Exatamente. Eu Mas quero tu uma também associação. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história dos últimos 15 Sim, anos. eu quero uma associação que trabalhe para mim. Mas isso estás a falar de Não, ao certeza contrário. pessoal da velha guarda, quer dizer que nenhum é velho, mas é pá, de certeza, de certeza. Até porque lembras-te de há uns anos atrás, como é que chamava aquela, tu deves te lembrar de certeza, que até no fórum da Dimensão 3 aquilo explodiu. Ou várias. Não, que era do Patatas e mais não sei o quê. Lá para não é roupa suja, pá, é verdade. Onde é que está o dinheiro? E esse dinheiro foi investido numa altura que era crucial para o desenvolvimento de jogos em Portugal. Agora está a arrebentar. Na altura, pá, era a semente. Eu não sei valores, mas sei que eram milhões. Pá, já viste se aquele dinheiro tivesse sido bem investido? Nós hoje Aplicado, podíamos estar... estar... é aplicado. Em coisas. Ainda sim, sobreviveu a Game Invest durante uns Opa, anos. Uma empresa. podia ter feito uma diferença brutal. Pronto, e eu acho que é preciso ter cuidado com isso. Porque assim, dinheiro há. E ele nunca está no sítio certo. E tem que ser uma associação, qualquer coisa que tem que ser equidistante, tem que ser, sobretudo, generosa, disposta a dar em vez de pedir. E não pode ser gerida com interesse próprio. Mas tem, Quem está a gerir a associação não pode ter uma stake há uma associação. no sucesso daquilo. Mas acho que as empresas podem ter um papel importante nisso. E aí tem que ser por interesse próprio. Sim, só que é E eu complicado. não vejo mal nisso, não é? Para benefício de todos. É Sim, mas complicado. olha, tu, por exemplo, Complicado. e tu tens uma empresa, que serviços é que uma associação eventualmente poderia fornecer que tu já não consigas fazer por ti A próprio? empresa? Ou seja, a dificuldade às vezes é um bocado é mais essa. ao contrário. O que é que nós devemos trazer para a associação? Percebe? Pois, eu Lá acho- está, eu acho se calhar que a é parte mais mais da generosidade da empresa, estamos dispostos a ajudar, estamos dispostos, aliás, e nós Ajudar, fazemos, para juntar, benefício, nós fazemos toda isso, por exemplo, no IndieX. Nós no IndieX tratamos todos igualmente mal. Pá. Somos equidistantes. Não temos de ser mais simpáticos para ninguém. Aliás, coitadinhos dos meus alunos, são quem mais sofre no meio disso e os alunos de outras pessoas. Porque eu sou um do júri e eu não voto nos meus alunos. Portanto, é menos um voto para eles, azar. E a ideia é sempre essa, é sermos equidistantes, tratarmos todos por igual. Não há ninguém a puxar o braço para o céu. E estamos dispostos a mexer-nos para dar mais valias a toda a indústria. Não precisa de ser meu amigo, não precisa de Epá, ser a meu conclusão que eu chego é que parceiro. falta alguma entidade aqui que Neutra. Sim, porque ajude a criar ou novas empresas, ou então a pegar nos projetos e ajudar a comercializá-los, não sei. Não, é que essa- Eu sinto, Eu honestamente acho que as coisas vão ao sítio com o tempo.
Portugal? Acho que há muita Acho que é de chegar ao E ponto se em que calhar- as empresas e nós os somos projetos vão ser coitadinhos, tantos. E se calhar, mais uma vez, Isso como é o Nelson verdade. estava a dizer, tendo mais 1, 2, 3 casos de sucesso, Sim, as coisas Isso começam a é ganhar uma preciso tração Se própria. nós fraturarmos um bocado, não é fraturar, mas se nós tivermos um crescimento, não vou dizer exponencial, mas um crescimento de vários grupos, empresas, mas maioritariamente projetos e nomes associados, eventualmente esta pequena rivalidade entre estúdios não, eu acho que ninguém é propriamente rival, os projetos são independentes, mas o que me estás a dizer, a velha guarda, capelinhas, como tu usaste, esse tipo de terminologia vai começar a desaparecer porque a concorrência de todos é enorme e temos que começar a focar mais nos nossos projetos e nas nossas valências do que garantir que as outras pessoas não têm Se calhar oportunidades. também os estúdios portugueses deviam parar de olhar para os outros estúdios portugueses como competitivos. Sim, exatamente. Não, olha, Isso é uma por coisa. exemplo, uma das coisas que eu tenho feito agora, e o Guedes e o Diogo são conhecedores disso, eu ofereço os meus serviços às outras empresas. Eu, neste momento, nós não estamos, temos o Lucky Shop, mas não estamos ativamente a desenvolvê-lo, e então eu quero pegar nas nossas valências e em partilhá-las com outras empresas, estás a entender? Que eventualmente podem ser minhas concorrentes, estás a perceber? Aquilo que nós A questão da já concorrência fizemos é isso só no acesso ao financiamento. Aquilo- Talvez. A concorrência é no acesso ao financiamento só. Não, e não só. E oportunidades. Então, se eu ganhar muito dinheiro e de contratar a seguir para alguma coisa. Crítico, é, por exemplo, no caso de uma associação. Se eu estou à frente, a minha empresa está à frente da associação, a associação recebe 3 milhões de euros de funding para projetos. Vou dar-los a quem? Faz lembrar a... Não, eu vou dar-los a mim, se calhar vou pagar vai já aqui para o saco. E depois qual é que é a pandilha que está alinhada? Sobre estes gajos. Então estes gajos é que vão o seu dinheiro todo. É o que acontece. Isso é o risco, isso não sei da realidade, mas é um risco. Isso acontece, mas mas isso é isso o- já existe noutras áreas. Sim, claro, isso é o que acontece. Exatamente igual. E é isso que pode acontecer. Por isso é que eu tenho mais esperança nas empresas do que em associações, sinceramente. Sim. Demora Na vossa mais opinião, tempo. Sim, na vossa mais opinião, qual é que é o maior entrave ou o maior obstáculo que nós temos na nossa comunidade para fomentar mais essa relação de cooperação geral em vez de um bocado das... É questão medo de propriedade intelectual, ou medo de expor propriedade E intelectual. egos também. É, os 15. Mas o medo de roubo de propriedade intelectual é parvoíça. Não, mas há Ai, sempre vou aquela- roubar a ideia do meu jogo. Epá, sério? Não. Não, mas Eu isso, tenho que- isso tenho mais ou menos que- toda a gente tem consciente que essa questão de roubar a ideia é muito remoto. A não ser que seja alguém chinês. Mas... Ai, desculpem, é 2019. Não, mas eu acho que há mais essa questão de não consegues colaborar porque mesmo investir, o tempo que tu tens para investir nos teus próprios projetos é limitado, os teus recursos são limitados e quase não tens acesso a dispor de recursos humanos ou a dispor de tecnologia para que outras empresas possam, sei lá, avançar com projetos. E o pessoal Mesmo na base da também partilha não depois tem- de retorno financeiro. Não, eu também acho que não há mentalidade de cooperação como um todo. O pessoal olha para, todo habituado a olhar para a sua quinta e eu tenho uma relação fixe com eles nisso. Porque eu sei que eu faço mais batatas, eles têm tratores. E se calhar eu dou batatas, eles vai começar de vez em quando. Ou seja, os estúdios também têm que saber em que é que são fortes e em que é que são fracos e perceber onde é que estão as sinergias e usar isso. Já foi pior do tempo da True Dimensions e do tempo da Seed, não era Seed Studios, era Era tóxico mesmo. Game Lords. Extravaganza Team. Havia algumas equipinhas portuguesas completamente amadores, miúdos em casa, no computador, lá está como vocês dizem, em vez de estar a ver os tardes da Júlia, acabávamos a escola e ir para casa do computador, procurar tutoriais inexistentes numa internet a 64 capas, mas havia logo uma rivalidade incrível, 16 capas, uma rivalidade incrível de pessoas que não tinham nada concreto para mostrar. Mas era só, sim, mas nós também já sabemos fazer isto. Mas isso ainda persiste. Persiste, mas eu acho que se está Isso a ainda persiste. dissolver por vários alvos. sim, Basicamente tu tens o mesmo nível de ódio, mas distribuis mais e que toda a gente apanha um bocadinho menos. Eu acho que é importante nós termos um bocadinho de sentido de orgulho nos nossos projetos, porque isso vai motivar a gente a garantir que só expomos ou que mostramos algo melhor possível. Não quer dizer que a gente Mas, tenha que de pôr. novo, eu acho que tem a ver também, e este tipo de eventos se calhar também ajudam a isso. É, sobretudo, a criação de relações saudáveis entre pessoas. Eu vibro, eu torcerei, eu pago o jantar quando a tua empresa tiver sucesso, quando a tua empresa tiver sucesso, quando a tua empresa... Eu fico pensava que ias feliz pagar com o os jantar vossos hoje. sucessos. Pago jantares a toda a gente. Não, mas eu acho que, da mesma maneira que se aquilo que nós estamos a fazer, se tiver sucesso, também sei que vocês vão ficar contentes. Nós estamos a torcer uns Olha, pelos eu- outros. Eu trabalho, e temos trabalhado frequentemente o nosso projeto com a Ground Control Studios, por exemplo, e há uma relação
de amizade, de parceria, de abertura tremenda e de puro gozo só por ver a tua empresa a ter sucesso, ou por ver a ti a fazer o que faz, por ver o Leão. E, na verdade, não interessa quem chega lá mais pá. rápido. Não, eu fico tão feliz com o sucesso dos meus amigos. Eu quando estava a Estamos à viver... cena do primeiro... do Eu quando estava em Lisboa vivi uma Primeiro coisa muito interessante. O sítio onde eu estava a trabalhar não contratava estagiários, ou não recebia estagiários, porque a pessoa que estava por trás daquilo não queria estar a ensinar os trade secrets para depois aquela pessoa ir aplicá-los noutra empresa. Essa pessoa trabalhou em algum sítio antes? Trabalhou. Da empresa do pai? Em contraste, pá, quando estive na Suécia, nós recebíamos lá 100 estagiários, 10 ficavam lá e os outros eram espalhados por empresas concorrentes. E estamos a falar de grandes estúdios. Pá, e aquilo era a cena mais natural. Eu quando soube que o gajo que estava ao meu lado ia trabalhar para a DICE, eu, mas o gajo está aqui a aprender, esta merda, mas não sei o quê. E agora vai trabalhar para a concorrência. Pá, é assim, não sei, é uma questão, essa rivalidade que vocês estão a falar, não sei se é pá, uma cena de... Ainda bem que falas disso. Ainda há pouco tempo nós tivemos um rapaz lá. A nossa equipa técnica precisava de uma pessoa e temos um gajo lá muito bom, novo, mas com potencial. E nós não tínhamos dinheiro para ele. Mandámos-lo para a ZPX, ele agora está na ZPX a fazer jogos. E disse, olha, concordo para estes que estes... Primeiro perguntei ao Guilherme se ele estava a contratar alguém e estava à procura e disse, olha, fala esse gajo, vai para lá. Nós não podíamos, mas ele ficou com ele. Isso é Esse excelente. tipo de... Porquê? Porque tens uma excelente relação com o Guilherme também, não é? E isso é bom. Mas isso acontece às vezes, acontece-me e eu faço parte de um grupo de Discord de artistas portugueses que trabalham principalmente em freelance. O pessoal que se conheceu naquele evento de Trojan Horse. E eu não fui ao evento, mas eles assimilaram, vou estar, mas assimilaram ao grupo, porque eu conheci o Filipe Teixeira, o Chute, que já faz parte do grupo. Ele disse, este gajo é fixe, Estão enganados. faz trocadilhos, faz dead jokes. E faz som de grilos. É muito comum acontecer, pessoal, apareceu isto, eu não posso, alguém quer? Querem que faça referral? E é ridículo o facto de tu não estás a perder um cliente porque já não podias aceitar aquele cliente. Vocês não estão a perder um trabalhador porque vocês já não podiam assimilar mais um trabalhador. Mas estão a criar uma espécie de positividade para toda a gente. Basicamente toda a gente está a lucrar e depois no fim, se um artista me fizer um referral e eu fizer um bom trabalho, depois há a oportunidade de ou eu cativar o cliente para outras coisas ou... O último grande trabalho que eu fiz foi uma empresa que estava a ser subcontratada por uma empresa que estava a ser subcontratada pelo McDonald's. Aqueles dinossaurozinhos que saem no Happy Meal em 3D, calhou-me fazer a mim, foi brutal. Não é o meu melhor trabalho, mas é o meu mais bem pago. E mal o projeto acabou, o produtor do projeto disse, pá, temos que acabar agora, tens que mandar as cenas agora esta semana, porque entanto vou sair daqui e vou para outra empresa. E eu, ok. E estava mais pessoal na reunião e eles, vocês então podem sair, porque eu queria só falar um bocadinho com o Marco. E ele, pá, eu vou para lá, vamos fazer coisas semelhantes, se houver oportunidade nós gostávamos de voltar a trabalhar contigo. E é basicamente, esse trabalho foi por referral. Não estou a dizer que o trabalho é brutal, mas eu acho que sou uma pessoa fácil de trabalhar, no que toca à relação com o cliente, extremamente flexível. E esse cliente surgiu por causa de outro cliente que eu tive, que conheci nos fóruns, porque pus o meu trabalho. Portanto, ali é uma espécie de, quase de cascata positiva, de bola de neve. Não é por aspiração. Não, eu reparo numa coisa, tu um dia indicas uma pessoa para um trabalho, não é? Ou não tens como estavas a dizer. Um dia tu podes precisar de trabalho e essa pessoa dá-te trabalho a ti. Lá, exatamente, é a mesma coisa. Pá, como é lógico, não é? Tu se ajudares quem está à tua volta, essas pessoas em princípio, opá, não é amanhã. Por exemplo, eu tenho trabalhos que tenho feito para gajos que eu conheço há 5 anos atrás que nunca me deram nenhum trabalho, mas deram-me agora. Sim. Percebes? Opá. É uma sensação de reciprocidade. Sim. Esse ambiente é tão salutar. É importante isso. É como vacinas. Tu disseste há bocadinho uma coisa que eu queria pegar. Estavas a dizer que uma das barreiras à cooperação, as pessoas podiam sentir medo de estarem a perder investimentos ou clientes para os seus competidores. Mas poderia ser argumentado que uma pessoa ter sucesso, mesmo que seja o nosso rival, o sucesso deles pode incentivar mais investidores e mais clientes a querer investir na área. Sim, nós tentar racionalizar porque é que há esta competição, porque É falta de visão. acesso a fundos públicos ou qualquer coisa, não sei, não é propriamente um cliente, é um bolo que tem que ser dividido e toda a gente quer um pedaço.
O Paulo disse Talvez uma altura seja essa a que a indústria dos jogos é diferente de muitas outras indústrias, no sentido em que se tu compras um carro, ficas servido de carros durante 6, 10 anos se for um bom carro. Se compras um jogo ontem, não ficas servido, se compras um jogo hoje, não ficas servido de jogos. Podes perfeitamente comprar outro. É claro que com o aumento dos preços e com aqueles períodos em que só há dinheiro para comprar 2, 3 jogos, de Natal ou assim, mas não é uma rivalidade que implique. Se eu lançar este jogo, mais ninguém vai conseguir fazer dinheiro com os jogos. Mas o acesso a investimento porque é uma espécie de folha que se esgota. Mais ou menos, porque eu não concordo. Se foi investimento público, sim, mas investimento privado, não. Portanto, a Banco Global está com uma ronda de investimento a correr. E muitos contactos que nós temos foram granjeados para amigos meus que já receberam dinheiro. Sim, E partilham a experiência connosco. Ou seja, o privado, muitas vezes, o facto, imagina, se o estudador recebe dinheiro de um publisher, se calhar, tipo, amanhã ele pode apresentar a mim aquele publisher. E ele não vai ficar mais pobre com isso. Não é agora o publisher vai deixar de entrar com ele, não. Tipo, não há impedimentos nessa assim. Só que a pessoa que é um bocado pouco. Eu posso dar o exemplo e ele já nos mandou contactos Sim, de trabalhos que não era a vossa área, mas eles recebiam pedidos e reenviaram para nós. E nós lidámos diretamente com eles. Na vossa vasta experiência conjunta, vocês ao total já têm umas quantas décadas de... A somar, tem umas quantas décadas de experiência nos jogos. Este é Vocês sentem que estamos a conseguir fomentar essa cultura de mais cooperação? Sentem que estamos a caminhar nessa direção ou sentem que os entraves são... Eu acho que há 15 anos atrás isto era impensável. Sinceramente. Por isso acho que já evoluímos qualquer coisa, isso é bom. E é por isso que eu estou aqui, sinceramente, porque eu desliguei um bocado, não é? Acho que toda... Está a chegar uma senhora que é capaz de dar números, a Teresa é capaz de poder dizer o quanto é que os eventos foram crescendo e crescendo e crescendo. O mito só o próprio mito, mas os números foram subindo. Nós falamos sobre isso agora no último Repertório e o mínimo foram 30 pessoas, não foi 13? Dia de chuva, na faculdade, portanto tinha todas as condições para ter um número pequeno e foi 30 pessoas. Mas isso é um mínimo. Olha, eu quando voltei, e não foi muito longe daqui, foi ali em frente ao mercado, naquela cervejaria lá o que é. Éramos 7 pessoas. Foi quando eu conheci o Azuaga e soube da existência dos encontros de pessoal que fazia jogos. E eu, 7 pessoas, isto é bué. Antigamente era e hoje não foi assim há tanto tempo. Almoço em Coimbra. Era competição de protagonismo. Nós fazíamos um almoço em Coimbra no antigo fórum do Game Dev PT, porque achávamos que Coimbra era mais ou menos no centro. Era organizado um bocado pelo Mário Leite. Que era conveniente para mim, era organizado pelo bacalhau. Sim, um bacalhau. Também foste, depois espinhas com puré, era assim uma cena claro. E mesmo, nós durante o almoço começamos a fazer, e eu cheguei a fomentar esse pequeno evento até na Inércia, o pessoal não deve conhecer, mas era uma demo party. Cheguei a fomentar o Game Dev Show and Tell, que era basicamente uma coisa que me o formato. O pessoal faz aqui, traz um jogo, mostra, tem 5 minutos para apresentar qualquer coisa. E no primeiro ano apareceu o pessoal de Lisboa que tinha mostrado o jogo que fizeram lá no IST, como se fosse lá estar um investidor. Não, isto é só para nós, para a gente curtir a tecnologia que o pessoal desenvolve. Mas nos almoços começamos a fazer isso. Alguém trazia um projetor, uma tela e tentávamos estar ali a fazer numa pequena escala aquilo que nós fazemos hoje em dia, e vocês provavelmente têm uma sensação que a importância disto, vocês têm uma noção de qual é que é a importância disso, para nós era extremamente importante. Era o único dia no ano, imagina, fazíamos o almoço uma vez por ano, porque era no Caraças e de Comboio a Coimbra, fazíamos o almoço uma vez por ano e conseguíamos ao vivo falar com as pessoas. Imagina, tinhas que pedir aos pais para ir a Coimbra ou assim, vai. O meu pai é inércia, o meu pai, 17 anos. Imagina, mas sim. Falar nisso, nós devíamos ter Democine aqui em Portugal. Pois devemos. E vai haver este ano outra vez. Não, peraí, eu não sei qual é que é o propósito de não divulgar, acho que é importante dizer. Se eu puder fazer uma observação, um bom exemplo também são os números da Global Game Jam. Em Portugal, a primeira Global Game Jam teve 6 pessoas, uma coisa assim, era um sítio, 6 pessoas. No último evento que eu organizei da Global Game Jam, foram 11 locais com 400 e tal participações. 450 e não sei quanto. E isso não foi este ano, foi o outro anterior. Portanto, obviamente, isto está a crescer. E tu achas que tipo 30% dessas pessoas aperceberam-se que se calhar jogos, não é? É cena para eles ou assim, com um evento desse género? Desculpa? Achas que uma porcentagem desse pessoal se apercebeu durante a Global Game Jam que se calhar jogos não é para eles? Não, acho que o efeito até foi o contrário. Por exemplo, um dos efeitos interessantes que tem acontecido
é pessoal que não pensa nesta área como para esses eventos, por exemplo, um dos casos clássicos que aconteceu com o Correio e outros foi trazer, por exemplo, alunos da Belas Artes e coisas assim, já no pessoal de vídeo e coisas assim, áreas que não são Não diretamente diretamente associadas, mas vão ao evento por causa de uma referência de alguém. E de repente chegam lá, conseguem fazer uma coisa e ficam parvos. Tipo, espera aí, isto é possível. Eu não sei se vocês se lembram. Eu lembro quando era, na altura, tipo, nos anos 90, quando um gajo estava a tentar pensar em fazer isto, e pensava. Olha, eu tenho uma experiência engraçada com um aluno na Global Game Jam, precisamente na FEU. E era um aluno mediano, faltava imenso, pouco aplicado. E nós fomos lá à Global Game Jam e participei com eles, mantive o mais possível afastado, mas queria que fossem eles a trabalhar. Ele testou aquilo, ele não era um grande programador, foi fazendo e tal. Mas depois teve uma validação, porque o jogo teve uma menção honrosa na altura com o Crime Wave. E ele ganhou um gosto tremendo. Hoje em dia está a tirar a licenciatura e é um dos melhores programadores. Porque sentiu-se validado. Ele diz, espera aí, eu achava isto uma porcaria. E de repente nós ganhamos uma menção honrosa. As pessoas falam bem disto, gostaram. Isto afinal é um produto interessante. E ele ganhou um gosto tremendo por aquilo, uma motivação tremenda. Hoje em dia é visto como o melhor aluno programador dentro da licenciatura. Mas eu não sei se vocês se lembram, quem já fez jogos, da primeira experiência do vosso jogo começar a funcionar. Primeira vez que vocês carregam numa tecla e algo acontece. O Spectrum. E eu não programava, eu só fazia arte. Incrível. Quando comecei a colaborar com o Tiago Sousa, e eu lembro de lhe mandar em disquetes para Lisboa pelo correio os gráficos de... Are you that old? Pai, três disquetes no 1.4 para Lisboa com os gráficos do Ninja Bear parado e a andar. O Ninja Bear foi o primeiro jogo que a gente começou a colaborar. Só o nome é elucidativo. E ele mandou-me outras 2 ou 3 disquetes para trás com o EXE, ok? E eu executei e estava o boneco no ecrã, mas estava só o boneco no ecrã parado e eu à espera que acontecesse. Tipo, eu queria ver a minha animação a funcionar porque eu não tinha ferramentas para a animação a funcionar. E até que tipo acendeu a lâmpada. Espera aí, deixa-me carregar na tecla. Carreguei na tecla para o lado e o boneco começou a andar. Isto para mim foi basicamente o que eu tinha feito, que era estático, ganhou vida. Assim é. E eu costumava dizer isto em apresentações. E a piada que eu fazia era foi a primeira sensibilidade daquilo que seria pai. Não tinhas nada e depois tu e outro homem deram vida a qualquer coisa. Vocês co-adotaram um jogo. E eu acho que nas Global Game Jams o que acontece é um bocado isso. São pessoas que podem não ser da área ou podem ter a maior parte do seu trabalho estático numa folha de papel e de repente as coisas ganham uma profundidade completamente diferente. E acho que eu estava a perguntar exatamente por causa da... Eu vejo o pessoal tipo, quando é que é próximo? Quando é que há aula de um DER? Quando é que se vai fazer aqui uma Game Jam? Isto é um bocado viciado, sim. Ficam agarrados lá. O pessoal agarra completamente. Quer dizer, existe, claro que existe sempre o caso de alguém que participe e por uma razão juntaram-se uma coisa completamente descabida, que aí é o papel do organizador ajudar, como juntarem-se 7 gajos para fazer um MMORPG durante uma Global Game Jam. Mas deixa-os falhar. Deixa-os falhar. E falham, e pode acontecer que há lá uma pessoa do grupo que diz, epá, isto é para mim. Mas 99% não é o caso. Acontece exatamente o oposto. Ou como é o caso do Bernardo, na equipa dele só ele é que trabalha, não é? Na última Game Jam do IP, que nós olhámos para a equipa dele e o Bernardo está a programar e os amigos a ver séries no Face. Não, estou a brincar, mas nota-se que preferencialmente se o pessoal da equipa for todo mais ou menos do mesmo nível, as coisas correm a uma determinada velocidade, mas nós também já tivemos Game Jams em que, por exemplo, veio o Gonçalo, em que nós quase que obrigamos o Gonçalo a trabalhar em Unity, e ele preferia trabalhar em Unreal, não sei se está. Onde é que está? E eu trabalhei com o Frederico Teixeira, e o Frederico, epá, eu prefiro Unity. E o Gonçalo, ok, pronto. Mas no fim acabámos com uma coisa bastante concreta e foi um pé de entrada. Não sei se já tinha experimentado, mas foi uma maneira de obrigar alguém a experimentar. Acho que às vezes é um bocadinho intimidatório começar. Há muitos alunos, muitas pessoas que vão pela primeira vez e não sei o que é que eu vou fazer. Vai! Porra, vai! Experimenta! O que pode acontecer não gostei muito. Foi uma jam que me puxou. É um fim de semana. É um fim de semana. Pelas hipóteses, vais lá sexta-feira, testas aquilo que eu tinha programado em C#. Agarrei naquilo, o primeiro protótipo foi o que eu fiz. Cheguei ao fim e disse sim, porra, vai fazer qualquer coisa. E há tantos jogos que acabam depois, eventualmente, até chegar ao mercado, que nascem de Game Jam. Há tão boas ideias que nascem. Olha, eu sei um espetacular.
Strikers Edge vem da Game Jam. Eu sei um espetacular que foi, nasceu Na Invicto. na Invictus Na da Invictus Fabelmac, Game, exatamente. que é o Lucky Shot. Epá, é assim, eu quando vim para cá, eu tinha estado a trabalhar em jogos e disse, foda-se, estou farto desta merda, não quero trabalhar mais em jogos. E a primeira coisa que fiz quando cheguei cá foi ter um trabalho em tempo real. Tivemos que comprar o Unity e depois lá fizemos o trabalho e ficámos com o Unity empancado. Pá, e é assim, não tinha perspectivas de começar a trabalhar num jogo. Depois fomos à Game Jam, fizemos uma cena razoável e aquilo ficou-me assim atrás, atrás da orelha. Pá, deixa eu pegar nisto e começar a desenvolver. Pronto, pá, já tive muito pessoal que veio ter comigo e de certeza também faz-vos a mesma pergunta. Como é que eu posso fazer para criar? É fácil, durante um ano vai só a Game Jams. Passado um ano tens muita coisa para mostrar. Mas quanto a isso, o Dário Pinto fez um ponto engraçado na última Game Jam do IPA, que foi: provavelmente a próxima vez não vou investir em tentar fazer gráficos com qualidade porque não tenho tempo, e fica bom demais para a Jam e tosco demais para o portfólio. Vai implicar que provavelmente pegues em algumas depende o teu investimento pessoal mesmo depois da Jam. Yeah. E há situações em que é, Mas isso também é bom, vantajoso para ti. mas também é bom, ajuda-te a avaliar o volume de sim, trabalho e a sim, quantificar. No nosso caso, o nosso era um side-scroller. Eu depois, com o tempo, olhei para aquilo e tive a pensar, se calhar isto funcionava melhor de outra forma. Fizemos um protótipo com a mesma mecânica, com quadradinhos, aquilo funcionava bem. Então, olha, agora é um crash course de project management. Eu quero fazer isto. Epá, não dá. Mas também não se limitem só às Game Jams. Não, estou a dizer, mas é uma forma fácil de, tu interages com outras pessoas, não é? E acabas por criar alguma coisa. Se és aquele gajo que chega a casa e não consegue ir para o computador e depois do trabalho ir fazer alguma coisa, pelo menos vai às Game Jams. É mais trágico. O que é que fazes? Faço jogos. O que é que fazes fora de horas? Jogos. Ok, então e ao fim de semana? Boa Game Jam. Cá a perceber. Mas eu ia para dizer, por exemplo, e foi o meu caso, modding é bastante. Sim, uma boa rampa de lançamento. Tens o Elder Pit, que é um excelente caso. E o Nelson? Eu estava a fazer modding quando estava ainda na escola e acabei por ser contratado por uma empresa por causa disso, para fazer modding para os jogos. Estavas a criar? Eu lembro na altura em que estávamos a fazer o futebol e íamos lá duas pessoas que faziam mods a tentar entrar. E para nós era importante ter alguém que já tinha algum contacto com os jogos. Com a tecnologia até, às vezes. Eu vou aproveitar a oportunidade de fazer aqui uma derrapagem no rumo da conversa. Vamos sair dessa linha tão organizada de temas. Não, isto, fazer derrapagem à volta disto. Porque eu sei, pelo menos, o teu caso e o caso do Leão, vocês tiveram um percurso que passou por ir trabalhar fora de Portugal. Não é? Saíram de Portugal para trabalhar em empresas com mais alguma história, mais alguma tradição, mais alguma barra de qualidade mais elevada, para adquirir conhecimento, adquirir experiência e, no geral, isso parece ser dos percursos mais viáveis para atingir objetivos de eu quero ganhar estas capacidades, quero conhecer mais pessoas, quero estar exposto a trabalho de mais alto nível. Sem dúvida, tanto profissionalmente como pessoalmente. E pronto, acho que isso ninguém vai discordar dessa afirmação. Eu cheguei lá fora e senti que era um parolo. E hoje em dia mantém-se. É assim, a nível, não a nível profissional, mas a nível cultural, eu tinha viajado, mas não era nada transcendente. E ainda por cima trabalhar numa grande empresa, por exemplo aqui, e aqui não sei se aqui é maioritariamente português, mas pronto, na empresa onde eu fui trabalhar tinha 24 nacionalidades. Tu apanhas ali uma injeção de culturas brutal. E lá está, e depois muito importante, aprendes a lidar, por exemplo, um americano jamais falar de política. Esquece, aprendi isso rápido. Uma vez disse lá uma frase, não interessa para aqui, e arrependi-me logo e fiquei a perceber, há certos temas com determinadas culturas que tens de ter um bocado de tato, percebes? E isso vem-te dar um traquejo completamente diferente. E culturas diferentes vão fazer com que as pessoas façam jogos diferentes. Também. E com approaches diferentes, técnicas diferentes. Mas não podemos subestimar a qualidade da aprendizagem também. Uma pessoa que vai para uma equipa AAA pode ir para uma equipa AAA para não ficar lá muito tempo, pode ficar só uns aninhos.
mas a aprendizagem lá é a velocidade da luz. Claro, meu, então eu quando fui É para uma lá... evolução tremenda e por isso é que é benéfico. Eu, na eu, minha quando, opinião. eu quando fui trabalhar para a CCP, as vezes que eu tinha tocado no motor de jogo eram 0. No meu caso, na altura não foi um grande problema, porquê? Porque eles lá não trabalhavam. Nem com, na altura estava a começar o Unity a dar assim, os primeiros passos e o Unreal já existia, mas ainda não era o que é hoje. Pá, eu, quando houve aquela fase de entrevistas e mais não sei o quê, eu disse, pá, mas olha, eu não sei trabalhar nem em Unity nem em Unreal, e eles, não te preocupes, nós trabalhamos com motor próprio. Portanto, vais chegar cá e vais aprender a trabalhar com este motor. E eu, bem, pronto, olha, seja. E depois, por acaso, quando fui trabalhar para outra empresa, também era proprietário, e então também não interessava nada o que é que tinha aprendido no outro motor. Epá, é assim, depois é saberes a tua área. No meu caso, na altura, foi para VFX Artist, pronto, eu tinha que saber fazer efeitos, se era na ferramenta X ou Y, não interessava para nada. E a experiência também, mas atenção que a experiência é fixe, um gajo vai em jogos, a experiência toda está lá fora, não está cá, mas também não se pode descurar. Quem é da arte também aprende muito sobre o estudo da animação, sobre o estudo de 3D. Quem quer programar sobre uma software house aprende a programar para caraças. Portanto, a experiência não se adquire só no estudo de jogos, porque vocês acima de serem game developer, é especialista ou em 3D, ou em arte conceptual, ou em programação de back-end, programação front-end, ou em UI, UX. E essas partes individuais podem ser trabalhadas, se não for no estudo de jogos, podem ser trabalhadas em outro sítio. E há casas muito boas para fazer isso. Não é só... Não se limita em Metodologia e ética de trabalho. Sim, para cliente. Aliás, que é uma coisa engraçada. Se for fazer jogos, convém como empresa de jogos. Em programação há coisas que nem sequer se fazem noutras áreas. E em arte há requisitos específicos para jogos. Sim, só que as training wheels tu podes tê-las em qualquer lado. Sim, exato. Há coisas que se aprendem em qualquer lado. Sim, aquilo que é transversal a trabalhar. A questão que eu gostaria de pôr, tanto a ti, Nelson, como o Liam... Mas espera aí, antes de passares aí ao próximo tema, só para complementar um bocadinho isso, porque às vezes os miúdos, os alunos, notam de dizer, eu acabo, mas não estou a conseguir arranjar, onde é que eu consigo arranjar um emprego? Quais são as tuas condições? Onde é que vais querer encontrar um estúdio que te pague aquilo que tu queres do outro lado da rua? Não vai acontecer. A não ser que vires. Mas aquilo que tu queres é realista? Não, mas... alarga um bocadinho os teus horizontes. Porquê é que tu estás a cingir a cidade do Porto? Porquê é que tu estás a cingir a Portugal? Porquê é que tu estás a cingir a Península Ibérica? Manda, investiga, atira currículos, atira portfólios, manda. Olha, tenho aqui uma proposta para ir para a Finlândia. Vou, não vou? O que é que tu estás a fazer em casa? Estás a fazer alguma coisa importante em casa? Não. Então vai, passa lá 2 anos. Eu nessa altura, quando fui trabalhar para a CCP, eu mandava 10 currículos por dia. Durante N tempo. Até que houve um que respondeu. Mas é isso. E depois foram 3 meses. Não há oportunidades. E depois foram 3 meses de entrevista. Em que eu pensei, Fónix, os gajos andam-nos aqui a empatar, isto não vai. Tanto vai que, já estava naquela, isto não vai dar em nada. Mas deu. Mas é assim, se não tentares, quer dizer, não vais chegar a lá nenhum. E eu comecei, por acaso eu fiz isso. Para Portugal, eu queria mesmo sair de Portugal, por isso para Portugal não mandei. Mas mandei para a Espanha. Para a França não mandei, que eu nunca quis ir morar para a França. Mandei para a Inglaterra. 2019. Mandei para a Inglaterra, na altura mandei para a Dinamarca, Suécia. Fui alargando até que houve alguém que... E no teu caso também? Como é que surgiu isso aí? Tu tinhas o modeling e como é que aconteceu? Por acaso fui contactado diretamente pela Boeing. Porquê? Porque tinhas lá o teu trabalho onde? Estava todo disposto. Mas olha... E eu da CCP foi através também do... Eu mandei para lá o currículo, mas o gajo, o Technical Director de lá, conhecia-me do fórum do Technical Artists. E ele, mandaste o currículo para cá, mandou-me uma private message e eu mandei. E ele, peraí. Depois ver o teu histórico no fórum. This guy curses a lot. Nós conhecíamos, é daquele pessoal que tu falas, que são ativos nos fóruns. Mas é normal que uma empresa grande, quando te marcam entrevistas, já nem é para avaliar o portfólio, é para avaliar a tua pessoa. Se és um gajo aceitável ou não. Quando recebes a entrevista já é tipo, ok. Na Ubisoft, eu fui 2 dias para lá. O primeiro dia foi só conversa. Tive só a conversar com o pessoal dos recursos humanos. Durante a manhã, recursos humanos. Durante a tarde, eu ia para lá para uma posição, depois acabaram por oferecer 3 e falei com 3 equipas diferentes. Cada uma tinha o seu diretor. Achas que eles estavam a ver o meu portfólio?
Essa fase eles já tinham tinhas visto, passado. obviamente, não é? Mas eles queriam saber se não eras Se seria fácil estúpido, trabalhar contigo. percebes? Yeah. E depois, segundo dia, aí já Eu não te ninguém, contei nem isso, mais. desculpa, no ponto Game Dev, o Filipe Teixeira da Miniclip falou, já não é da Miniclip, falou que durante uma entrevista com um potencial artista, ao fim de 20 minutos o artista já lhe estava a dizer como é que eles deviam organizar a Miniclip. Yeah. O gajo a ser entrevistado disse, não, mas vocês deviam organizar a vossa empresa assim. Acho que nós estamos a forçar relativamente bem da maneira como estamos. É claro que isso resta um risco, mano, menos na caderneta. Com um recado para os pais. O ponto que eu estava a tentar chegar com isto, originalmente, era, eu gostava de saber a tua opinião, acerca das pessoas que vão para fora ganhar experiência. Obviamente, ganham um nível de competências diferentes, mas o objetivo final que nós gostaríamos de ver era o pessoal voltar e aplicar esses conhecimentos, essa experiência em projetos cá em Portugal para ver se as coisas começam a andar um bocadinho melhor. Vocês dois são exemplos de pessoal. O Diogo também é. Também fez? Por acaso não sabia. Portanto, nem tinhas ido. Estive na Splash Damage. 2 anos. Então vocês os três. E chegou. Vocês os três são Sabes exemplos de pessoal que foi lá para fora e que voltou para Portugal. E aplicaram aqui os vossos conhecimentos. Nós temos pessoal, temos o Helder Pinto, temos o Tiago Souza, que também mencionaste, que ainda estão lá fora e a trabalhar em projetos incríveis, não é? Que provavelmente tão cedo não temos projetos desse calibre por aqui. Mas a questão é, na vossa opinião, como pessoal que passou por essa experiência, quais é que vocês sentem que são as maiores razões que fazem alguém querer voltar para Portugal e quais é que são as maiores razões que os fazem pensar duas vezes que eu quero, mas se calhar não quero assim tanto? Imagina, lá fora ganhas 10 mil euros. Para cá, aqui, ninguém te vai pagar. Não, é só falar Não dos tens falsas redondos. expectativas. Não, mas estou a dizer, 10 mil euros. Depois cá não tens nenhuma empresa. Isso é um mega sénior. Não estou a falar. Ah, ok. Estou a dar um valor ok. por alto, estás a perceber? Ou seja, tu cá não tens, pronto, X euros. X euros. Ganhas X euros lá, ou seja, um bom ordenado mesmo a viver num país como a Inglaterra ou o que seja. Tu quando olhas para o mercado cá, não tens ninguém que consiga suportar isso. E depois eventualmente até podes pensar, ok, eu vou deixar os jogos, vou trabalhar para uma empresa de tecnologia que pagam melhor, que é China, mas mesmo assim não chega aos calcanhares daquilo que tu ganhas, ou possivelmente podes ganhar lá fora. Falando de séniores e essas coisas todas. Epá, isso é o entrave número 1, não é? Vais voltar para cá para ganhar menos? Pá, Eu acho que é nós assim, voltámos pela mesma razão. E eu voltei. Empreendedorismo, não? Talvez? Que sim, eu também queria criar a minha empresa, mas pá, eu basicamente chateei-me. A principal razão para mim foi fiquei farto da burocracia toda daquela merda. É muitas roldanas. Mas É vocês, muita não foram coisa. vocês na MOVE que tiveram dificuldade em contratar pessoal de fora exatamente por causa da diferença salarial, que era difícil capturar? Não, simplesmente ninguém queria vir para Portugal. Não é por causa do ordenado. É mesmo? Porque esses estrangeiros estavam a ganhar mais do que nós, muito mais. Sim. Mas também eram menos. Só que ninguém conhecia a empresa, não havia. Pois, claro, era diferente. Também era uma Mas altura foi diferente. difícil também. Por exemplo, nós tivemos um muito bom que era brasileiro 3D, mas não conseguiu visto porque havia pessoas 3D a mais em Portugal na altura. E não conseguiu visto. Ou seja, nós não conseguimos a pessoa que queríamos porque o país não deixou. As quatro de 3D. Porque são todos iguais, estás a ver? São todos iguais. Sim. E Aparentemente. os brasileiros estrangeiros nessa altura eram muito. São muito Tinha à frente sido de muito nós. bom para nós, sem dúvida alguma. Vocês mencionaram, um dos fatores maiores é não haver oportunidades em Portugal para as quais voltar. Tirando, obviamente, a questão de querer ser um empreendedor e fazer as nossas próprias oportunidades, não há muito para o qual voltar em Portugal. Mas nós vemos exemplos de alguns países que também, se calhar, tinham uma indústria um bocadinho mais fraca ou tinham uma economia, se calhar, mais ou menos ao mesmo nível que a nossa. Mas, no entanto, há grandes estúdios, grandes empresas a abrir lá branches ou novos estúdios deles. Por exemplo, o nosso amigo Alexandre Ribeiro foi para a Ubisoft Sofia, que era a Bulgária. Não é? Esses países que têm esse investimento externo de empresas de jogos já conhecidas a ir para lá porque eles sabem E o este que é que a país. Ubisoft na Bulgária fez durante muitos anos, sabes? Por acaso não sei. O que é que fez? Localization e QA. Tens isso cá? E também era importante saber as
condições de trabalho lá. Salariais em comparação com Eles a abriram Ubisoft esse no branch City. para uma razão. Exatamente. Eles não começaram logo lá a fazer jogos. Eles tiveram muitos anos lá a Ganharam fazer- massa crítica primeiro e... Nós temos aqui, no Porto especificamente até, não na área de jogos, mas em áreas, por exemplo, área financeira bancária, temos empresas como a Natixis, Euronext, que são grandes empresas bancárias que estão a vir para o Porto, porquê? Porque temos mão de obra qualificada, temos rendas mais baixas do que eles estão habituados, e barata, mais baratas do que eles estão habituados. Eles podem vir aqui, pagar acima da nossa média salarial e apanhar toda a gente, e ainda é mesmo barato. assim estão a pagar menos do que estavam a pagar antes. Qual é que é a pergunta? A pergunta é Eu gosto do Nelson em público. a pergunta aqui é, com este conjunto de situações, como na Bulgária, abrirem lá o estúdio da Ubisoft, e aqui no Porto termos esse tipo de exemplos em outras áreas, o que é que nos impede a nós? Qual é que é o passo que nos falta para começar a atrair empresas de jogos maiores até talvez abrirem um estúdio em Mostrar que temos mão de obra de qualidade. Jogos de sucesso. Honestamente, às vezes basta tipo uma noitada com alguém e... Também. Embevedar as pessoas até elas... A miniclip não foi assim. A Miniclip foi um estúdio pequenininho, sim. A Miniclip foi um estúdio pequenininho em Lisboa, com um punhado de Apanhou não pessoas. sei quem no avião, olha, coisa, timos. Olha, Mas é sorte. e a Ubisoft, Temos de ter uma pergunta relevante. a Ubisoft não sei se bem que eu já andei aos beijos lá. Não é tanto uma pergunta, é mais para tirar um bocado a questão de dizer. Eu já falei com pessoal do top, acho que todos conhecem, o Rui Casais, que trabalha na empresa... Funcom. Funcom. É o CEO da Funcom. CEO, sim. Exatamente, CEO da Funcom, o banda de chuva de lá. Ele queria mesmo, portanto, eles estavam na Noruega, e eles queriam mesmo, ok, vamos mudar, queriam relocalizar-se, e ele olhou mesmo para Portugal. Ele olhou mesmo, olha, Portugal é fixe, tem sol, mão de obra barata, não sei o quê, mas isso também tem um bocado a ver com algo fora de jogos, que é o fator fiscal, não é? Tipo, a nossa instabilidade fiscal. Ele diz, pá, não dá, vamos para o Canadá. Um português que queria relocalizar para aqui, que tinha todas as condições. Mas sabes o que é que aconteceu agora? A Funcom agora tem um investimento de casa. Exatamente. Porque, Ou seja, não conseguiu, demorou para mais sim, tempo. exatamente. Estava assim um bocado... Mas é isso, estás a ver? Basta alguém que tenha contactos lá em cima, ou esteja lá em Sim, cima, sim, que é o sim. caso, é o CEO, ele é que Sim, decide. mas a ZPX, o Guilherme Santos e o Rui Casais são não só colegas de curso, são colegas de Exatamente, projeto. também é importante mencionar isso. Networking do mesmo É que eles projeto. são amigos tipo há 10 anos ou há 15 Sim, anos. eu quando falei com ele, estava o Guilherme, estava ao lado. Eles fizeram o estágio não, o projeto final da avaliação do curso de Engenharia de Informática do IST, fizeram na Works, onde eu estava lá a trabalhar. E eles tinham uma coisa muito interessante em termos de inteligência artificial. E o Rui Casais foi para a Funcom, arranjou a oportunidade de ir para lá. 2 meses depois era a revisão salarial da empresa. Eles disseram logo, vamos dobrar o teu salário e vamos te mover para ali. Uma coisa assim incrível. E Ele passado também 2 anos muito bom. era Technical Director e passado poucos anos era CEO. Basicamente, eu acho que só prova que talento há cá em Portugal, não é? Talento tipo... Mas não o exportamos enquanto imagem. Exatamente. Não, mas o tema que eu estava a falar da fiscalidade é importante, porque já no primeiro caso que eu conheci de empresas que estavam, planeavam relocalizações para Portugal, ou abrir branches, ou abrir unidades de negócio, só que a maneira como o fisco funciona cá, as leis, as redes de impostos, o que é tributado, o que não é demasiado variável para justificar uma empresa que vem cá investir. Porque uma coisa é comprar a ZPX, que já existia. Outra coisa é chegarem cá, construírem um edifício, empregarem 200 ou 500 gajos, pagar aquilo tudo, e de repente o Estado, agora o vosso IMI vai subir para 500% porque vocês são estrangeiros. Eles, mas pá, lembramos. E até há casos assim, o caso da Auto Europa tem condições especiais, a Web Summit tem condições especiais para se em Lisboa. Porquê que tem que ser especiais? Porque só os gajos não vêm. Mas porquê que tem que ser especiais? Porquê que não há essas condições para toda a gente? Porque é estável. Não é? Porquê que não há condições para toda a gente? É complicado. Vamos assim. Nesse sentido, talvez falte lobby da própria indústria para buscar esse tipo de dispositivo ou de negociação com... Tendo bom produto, tendo E sucesso depois comercial. ainda É uma pescadinha de rabo na boca, não é? Isso faz todo sentido, tem que haver lobby. E às vezes o lobby, quando não há caras com poder a criar esse lobby, tu consegues usar ou dar força a esse lobby através do produto.
Olha, há uma cruzada muito grande que já que o pessoal trabalha já há muito tempo, que é o pessoal das startups com a questão de capital, de risco estrangeiro. Porque mesmo isso é um problema. Porque tu se és investido cá, diretamente, em empresa de fora, o dinheiro que entra vai sofrer um tumulto gigantesco. Portanto, esse lobby existe. Noutras áreas está a acontecer. Há próprias entidades públicas que querem fazer captação de investimento estrangeiro, há agências só para isso. Do Estado. Há agências do Estado e não governamentais que tentam captar capital para cá. Só que isso é uma máquina tão tumultuosa e tão tortuosa. É tão difícil. Não há lógica que resista, pá, aquilo é muito complicado. É tão mais simples no estrangeiro. É tão mais assim. E depois há o reverso da medalha, não é? Nós temos a ZPX que está com o investimento da Funcom, não é? Há de ser um primeiro passo, não se sabe a Funcom ou depois outra empresa vir tentar investir, mas depois tens outras empresas grandes que também investiram em Portugal e que depois aparentemente as coisas não estão a resultar ou não resultaram. E isso traz-nos uma imagem negativa. E depois as empresas olham para aquilo que acontece e acho que toda a gente conhece a Deep Silver, é uma grande empresa. Obviamente que depois as outras empresas à volta, eu acho que eles são sediados em Inglaterra, não é? A Alemanha. Vão olhar para o nosso país e vão ver, olha, aconteceu isto assim, afinal lá as coisas não... Eles não veem as coisas assim, nessa perspectiva. Não sei. Não há tanto essa ideia, é mais estúdio a estúdio, jogo a jogo. Será? É verdade, Ricardo. Há um caso de um produto que estava a ser desenvolvido que, neste caso, era uma editora, uma publisher, que basicamente não correu bem, ao ponto de ficar mesmo queimado. Cá está, isto é um problema de know-how e de realmente saber, efetivamente, responder às necessidades contratuais feitas. Isso queimou um outro estúdio que nada tem a ver e já não conseguiu o deal publisher. Como a empresa nem sequer era a mesma, mas como era do mesmo país, ou seja, eles conheciam-se as publishers, foi a outra publisher que disse a eles, não invistas lá. Por isso é uma situação real que aconteceu. Por isso é que eu estavas a dar o caso da... falta de know-how e falta muitas vezes da capacidade de resposta para estas coisas, porque aquilo que estávamos a falar há bocado, que a questão do investimento também vem por trás a questão da capacidade de responder a investimento. Porque muitas vezes, a gente quer investimento. Vem um investimento e vem aqui uma empresa e diz, eu vou investir a vocês. Até conseguem, através do pitch, passar essa fase. Mas depois vem um problema. Não há ninguém, do ponto de vista de business, que saiba realmente responder depois a isso na prática. É um bocado aquilo que nós falámos ao início, ou seja, tens uma boa equipa que não sabe falar a linguagem dos vendedores, e depois tens vendedores que sabem falar muito bem, mas depois não têm uma equipa. Correto. Ou que não sabem lidar com com a equipa. Mas as grandes falhas que eu vejo das empresas portuguesas de jogos em geral é falta de know-how de business. Mas se fores a ver, isso é quase transversal. Sim, mas isso é... Tens uma carência em termos de capacidade de gestão. Há uma diferença quando tu tens uma indústria pré-existente e existem mecanismos para isso e já há uma tendência cultural com isso. Na área da IT isso não é um problema. Regra geral, a gestão portuguesa não é vista com muito bons olhos. Não é? Ou seja, é um bocadinho transversal e é também cultural, e é uma coisa que, sim, faz muita falta as pessoas irem lá fora aprenderem determinadas coisas e depois trazerem o conhecimento. Sim, mas lá fora a gestão é feita assim desta forma. Lá fora gera-se uma equipa assim. Lá fora gera-se um projeto desta forma. E depois falta também aqui premialidade para ouvir e isso se calhar é uma ideia do caraças. Tu se calhar percebes mais disso do que eu. A gestão é péssima. Sinceramente, isso nota-se bem, generalizando, nos cafés. Às vezes vai-se numa rua e vê-se 5 cafés iguais, a única coisa que muda é a publicidade do café. E a cerveja? E a cerveja. Olha, se fosse portanto, esse empreendedorismo é muito cultural. Bastante cultural, não é? Amigos e colegas, estamos a começar a aproximar-nos da hora de irmos comer francesinha. Por isso, eu gostaria de pedir, se vocês tiverem qualquer dúvida que seja fulcral para o vosso desenvolvimento pessoal, que a façam agora ou calem-se para sempre. Na verdade, só um comentário bem rápido que eu estou realmente vendo que esse esforço cooperativo local, o DevMeet fazendo 2 anos é um caso muito claro disso, mas pensando nacionalmente, como estabelecer conexão, porque em Lisboa também está existindo esse movimento, mas como estabelecer a conexão para que exista
uma rede de cooperação nacional e conecte a cena do Norte também com a cena de Lisboa, por exemplo, nesse projeto de cooperação para criar uma cena mais forte. Podes mandar disquetes pelo correio. Não, mas é curioso. Se bem que o CTT agora... É curioso. Eu estava a falar com ele há pouco, tu estás cá aqui há 2 meses? Aqui há 6. 6 meses? Já fez a radiografia toda? Não, ele em 6 meses reparou aquilo que nós sabemos, que é as coisas entre o Porto e Lisboa, por alguma razão, não bate certo. Eles lá fazem a cena deles, nós cá fazemos a nossa cena. E isso, não faz muito sentido. São duas indústrias completamente diferentes. Pois, pronto, e uma pessoa que vem de fora em 6 meses nota isso. Não é estranho. Vou dar um exemplo. Há um problema. Teve aquela reunião da associação, eu fui a única pessoa que estava morando no Porto, a ir pra lá, pra Lisboa, pra conferir, porque... curiosidade acadêmica, mas não tinha ninguém do Porto e é lógico. Quem que vai... estávamos a assistir. Não, assisti, claro, mas eu tô dando um exemplo de... Você achas que não há nada a meio? Mas... O simples facto de que não há nada a meio, não há ligação. Mas a minha curiosidade é isso. O que falta para existir essa integração mesmo entre as cenas? Há uma razão que... O Porto é o maior. Olha lá. Queres saber uma coisa? Queres fazer uma reunião que seja abrangente para pessoas do Porto, de Coimbra, do Algarve? Faz horas de trabalho durante o dia da semana. Ou faz ao fim de semana em que toda a gente possa ir. Quando tu fazes uma reunião de trabalho, depois de tu saís do teu trabalho, em que nós temos que sair daqui, temos que gastar uma tarde para gastar 3 horas de viagem para chegar lá e depois temos que pagar dormida, ou o que quer que seja, já não ou é uma coisa que eu de facto vejo valor. Então, queres que eu esteja lá às 10 da manhã? Eu estou lá às 10 da manhã. Fazemos a reunião, depois venho-me embora. Queres fazer a reunião depois do teu normal e confortável dia de trabalho e nós que temos que ir daqui é que temos que e o vice-versa, ficar como o ónus da distância? Não, muito obrigado. Ou seja, eu não me vou muito por isso. Não. Sim, por exemplo, mas querem fazer uma coisa com as ilhas e há uma comunidade emergente nos Açores, por exemplo. O Xobicon veio das ilhas, o que deu origem eventualmente ao Revolt. O Xobicon é do... E temos agora, os Açores estão a trabalhar muito bem também, mas lá está, ou se faz uma coisa com um horário aceitável, vamos fazer a reunião. Eu acho que devia ser à 1 da tarde na bairrada. Perfeito. Olha, a reunião foi uma porcaria, mas muito bem. Mas também, para ser honesto, também parte pelo convite. Não, mas... Quando estava a organizar eventos lá em Lisboa, muitas vezes era um simples convite. Sim, era um simples contacto. Trouxemos pessoal dos Açores a vir a Lisboa. Foi simplesmente falar com eles e eles vieram. Mas espera. Alguém te convidou a estar aqui especificamente hoje? Não. Mas vieste? Eu acho que essa automotivação... Bem, eu venho do Brasil, né? Territorialmente falando, a dificuldade é muito maior. Então, quando eu vejo Porto e Lisboa, que são vizinhos, pelo menos na minha perspectiva... Sim, mas basta ver que é uma grande caminho do Porto, é uma grande precisa de Lisboa. Havia. Agora o Soares. Agora o Soares. Quem me admite em Lisboa... ajuda a Belgar, mas sempre foi. Por favor, Paulo. Mas o que eu quero dizer é que há cada vez vizinhos, parece que mais uma vez nós estamos em Portugal e estes são num país qualquer diferente, ou nós é que estamos diferentes. Bom, mas o Game Dev Meet é diferente, seria difícil, ou uma tentativa disso, mas seria difícil ter um Game Dev Meet simultâneo nacional em que toda a gente ia lá. Claro. De novo, não é viável vocês saíram do dia de trabalho e estarem aqui às 6 horas. Os meets não são só para profissionais de estudantes. No caso do meet temos a necessidade de fazê-lo depois do horário de uma sexta, porquê? Por causa dos estudantes. Não seria possível. Estamos aqui porque estamos a 10 minutos de distância. Os dev meets do Porto, em Lisboa e seja onde for, não devem deixar de existir. Acho que se calhar era interessante, de 6 em 6 meses, juntar-se toda a gente. Vai errado. Mas pronto, não se perdia nada. mais uma vez, as pessoas estão a começar a ficar com fome. Eu queria acabar isto com uma coisa. Eu queria acabar Eu queria acabar com uma ideia muito simples. Vocês aqui a representar a indústria profissional do Norte em videojogos, se vocês tivessem direito a um desejo para alterar alguma coisa na nossa indústria de videojogos, na nossa comunidade, se vocês tivessem em vocês o poder de mudar uma única coisa, o que mais 3 desejos? O que é que cada um de vocês mudaria e porquê? A começar pelo Diogo na ponta e Fiz que ainda mais tempo a gente pensar. É só para saber, o Henrique claramente não quer comer.
Não. Basicamente isso é. Uma coisa só. Queria que alguém em Portugal vendesse milhões. Olha. Milhões de cópias, é pá, seja quem for, não interessa. Não se pode repetir. Oh, não. Ele teve menos tempo. Ele teve Chegava. menos tempo. Isso chegava. Não interessa quem. Não precisa ser 1 milhão, precisa ser uma coisa que de repente alguém faça e contrate sempre. Não, mas um jogo, tem que ser um jogo. Mas a minha opinião é muito semelhante. A minha opinião é mesmo. Acho que Não, epá, é assim, posso dizer uma coisa que é quase o inverso do que o Diogo está a dizer. Era ter uma grande empresa a vir para cá, para o pessoal de cá não ter que sair para o estrangeiro, para ter contacto com uma grande empresa e aprender os métodos e essas coisas e depois espalhar eventualmente, porque imagina, se tivesse uma Ubisoft em Lisboa ou no Porto, pá, era muito mais fácil teres pessoal que trabalha lá há 3 ou 4 anos e depois sai da empresa e vai empregar outras pessoas e dar-lhes o conhecimento que adquiriram lá, do que estar a ir para o Canadá ou para os Estados Unidos ou lá que é e depois voltar. Guedes, tens algo a adicionar? Tenho. Eu acho que o Claro. desejo. Visto que já temos um jogo que vendeu 1 milhão de cópias e o Ubisoft cá em Portugal. Jogo é que vendeu 1 milhão de cópias? Não, os desejos. Já houve um jogo que vendeu 1 milhão de cópias. Já há o futuro grande cá em Portugal. Portanto, já há 2 pilares importantes. Mas já, sim. Eu volto a repetir, o Ubisoft não vem para cá porque eu já fiz coisas que não devia. Algum sítio onde tu ainda não se lembrar, tenhas ele deve se lembrar, os portugueses não prestam. Não. Pronto, Obrigado, o meu desejo seria que houvesse assim um rasgo de lucidez ao nível governativo que visse o empreendedorismo como ele é e a indústria dos jogos para aquilo que ela é e que fosse apoiada em conformidade. Isso a nível académico, a nível formativo, a vários níveis. E que isso que de repente fosse uma indústria. E não fosse passatempo. Só acha que esse tipo, por exemplo, benesses fiscais ou ajudas fiscais, isso é o isco, isso é o isco ou intruja. Não estou a falar disso. Estou a falar que tu se fores a uma reunião com um gajo qual quer do governo, você tem um estudo de jogos. Engraçado. Mas que giro. Mas quem é que são as não, mas o que é que tu fazes agora a sério? Não, mas isso demora... Desenvolvimento de software. Está bem. De entretenimento. Qual é que é a geração da Software de pessoa que falas entretenimento. no governo que tenha o mínimo de noção do dinheiro que Gajos não se eu tive uma altura, formados em aliás, não, quando foi a DICE, tive uma altura em que eu tive a explicar a pessoas da Agência para o Investimento, que têm a nossa idade, o que é que era a Blizzard, o que é que representava a Blizzard e porque é que é importante o CEO deles estar em Cascais. Porque eu não sabia. Não sabia que é um estúdio e que é um estúdio de jogos fatura mais que a Sonai por ano. Ou seja, eu gostava que houvesse esse tipo de clarividência em pessoas da nossa geração, mas não estou a falar com o sabor. Pessoal que cresceu com o Warcraft. O PlayStation. Com o PlayStation. Não sabem. Portanto, mas esse pessoal não cresceu com o PlayStation. Esse pessoal cresceu com hipismo, ténis e... Eu gostava que houvesse 10 Marcos Valdes, todos eles a lecionar arte 2D. Eu acho que vem um bocadinho uma extrapolação disto, que era aquilo que eu tinha pensado. Era que houvesse uma espécie de uma revolução político-educativa que permitisse transformar toda a percepção, não só a nível político, como de reformulação a nível do currículo educativo, para que de facto as coisas fossem articuladas de forma a proporcionar a melhor aprendizagem, teres a melhor formação, teres o melhor produto de saída das universidades, dos centros de formação, dos institutos politécnicos, para que nós formássemos mão de obra qualificada capaz de criar empresas, não só a nível de produção de conteúdo digital, mas de gestão, sobretudo de gestão financeira, tudo. Gente que saísse dali e que depois fosse capaz de se juntar e fazer isto. Isto também contradizendo um bocadinho aquilo que o Leão estava a dizer, não é? Que os romanos é que diziam que Portugal é aquele povo que não se governa nem se deixa governar, não é? Até poderia vir para cá uma Ubisoft, mas se a gente não mudasse as mentalidades, ou teria que ser uma gestão de facto por gente estrangeira, ou iria dar caca outra vez. Caca, para não dizer merda como ou seja, iria dar bosta outra vez. E saiu, calhou cocó.
é péssimo. Ou há, de facto, uma mudança de paradigma de gestão. Eu posso continuar com o vernáculo alusivo Ou seja, coprofágico. Não, isso é que come. Vamos não entrar por aí, quero jantar. Mas, ou seja, ou fazíamos uma coisa dentro desse género que permitisse, por exemplo, institutos politécnicos, universidades, olhar para a indústria dos videojogos e dizer e falar com as empresas o que é que vos faz falta. Qual é o teu perfil de saída que tu precisas para a Amplify? Qual é o teu perfil de saída que tu precisas para a Headless Studio? O que é que vos faz falta? Ok, querem vir ajudar-nos a fazer um currículo? Podem contribuir connosco? Sim, Mota, mas depois quem é que tens lá a dar aulas? Também faz falta isso, sem dúvida, mas tu no início até podes começar com professores convidados de fora, por exemplo. Se te falta, Pronto, se os conseguires, acho que se sim. te faz falta esse conhecimento técnico, tu ou vem dar umas palestras, ou duas, ou três, ou quatro. Mas já dizia o Sequeira Costa que um professor de piano é um pianista que não sabe tocar. Mas isso, nós temos essa visão em relação aos professores em geral. Mas pronto, Sr. Nelson, no final. Também um bocado disputado as opções. Um bocadinho. Voltando um bocado àquilo que nós chegámos a falar mais cedo, mais cooperação entre estúdios, uma visão menor, menos visão de competitividade, mais cooperação. Acho que seria esse. Parece-me tudo opiniões que nos ajudariam, realmente. Eu gostaria de agradecer-vos. Posso só dizer uma coisa? Epá, é assim, se calhar o nosso discurso não é o mais belo. Um bocado negativo, pá. Mas aquilo que eu quero dizer, pá, eu sinceramente eu fico surpreendido com as coisas que vejo. Eu não posso falar no país todo, pronto, consigo ter acesso a algumas coisas de Lisboa daquilo que vejo no Facebook, no grupo. Pá, mas eu acho que se fazem coisas incríveis aqui e acho que as pessoas que estão a criar jogos, empresas, acho que estão a ter a atitude certa. E é assim, umas erram menos, outras erram mais, mas epá, faz parte. E acho que de facto aquilo que tem sido feito aqui em Portugal, sim, e acho que é excelente. E para mim é um prazer todos os meses vir falar e ver o que é que está a acontecer. E é continuar, porque é como o Diego diz, pá, é uma questão de tempo. Um bebê não se faz em um dia, demoram 9 meses, não é? Quer dizer, faz-se num dia, demora 9 meses. E sem se aguentar um dia. Tântrico, não é? Primeiro de tudo, gostaria de vos agradecer por terem vindo aqui e partilhar as vossas experiências. Gostaria também de vos agradecer por fazer parte desta nossa viagem conjunta de crescimento e cooperação. Gostaria de agradecer a vocês por virem comparecer, ouvir o que nós temos a dizer e, acima de tudo, obrigado a toda a gente por fazer jogos. E é isso. E agora, dancinha! Dancinha, pá!